Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos iniciando o nosso terceiro episódio do Momento Engenharia, o nosso podcast que vai trazer todos os assuntos assim, mais na alta, os assuntos mais interessantes, um conteúdo de verdadeiro valor para vocês, né, que são apaixonados, que são da área, né, arquitetos, engenheiros, técnicos, designers, entusiastas, enfim, todo o povo aí do Brasil e fora também, né, que quem sabe não tem alguém em outro país, né, nos assistindo. E nós vamos trazer esses conteúdos, essas pessoas, convidados, experts, né, no assunto daquele episódio. E hoje, né, nós estamos gravando o nosso terceiro episódio com o expert, gente. Esse daqui, ele é o número 1, como ele acabou de me dizer que é o número 1, o maior é único, né, arquiteto, que eu achei que ele era, inclusive, engenheiro. O cara é tão bom que a gente acha que ele é engenheiro, arquiteto, mas ele é um arquiteto. E ele é o especialista, na verdade, expert, né, em concreto aparente, que é o João. Muito obrigado. Introdução, né? Quase bateu os tambores para você começar, Sou um arquiteto infiltrado aqui no Momento Engenharia. Uai, é um prazerão. Mas eu sou filho de engenheiro, né? Cresci na obra. Então, Sabe sou um demais. arquiteto construtor também, né? Bacana. Hoje Isso aí. tá... Então, sou engenheiro sem diploma. Aqui, ó, Engenheiro o sem diploma. arquiteto que entende 100% de obra. É verdade. 100% de obra. Gente, ó, ele deixa muito dinheiro no chinelo, viu? Vou falar com vocês, né, João? Então, são profissões que se completam, né? Isso. Acho que é muito... Quem é da arquitetura, quem é da engenharia, tem que trabalhar em conjunto, em harmonia, né? Então, para mim, é sempre uma honra. Às vezes o pessoal me confunde com engenheiro, eu fico honrado, não fico bravo, não. Fico honrado, né? Às vezes tem uns arquitetos meio assim que... não, eu só... Mas é muito bacana. Na verdade, acho que é muito... tem Saber que você entende dessa parte construtiva da engenharia. Na verdade, tem aquela rincha de anos, né, que o pessoal coloca, né, entre o arquiteto e o engenheiro, que não existe. Lógico que tem... Existe, sim, alguns casos, né? Acho que o pessoal que não muda a cultura. Mas hoje a gente tá aqui, inclusive, para quebrar esse paradigma, né? Um arquiteto com duas engenheiras ainda aqui, ó, de frente para ele, ó. Mas aqui, é verdade. O meu maior braço direito na obra é o arquiteto. Olha só. Literalmente, porque quando tá na obra, dá alguma coisa, eu tô ligando pro arquiteto, pra ele me ajudar. Não, é fundamental, Ele ou ela, é fundamental. A gente, é que eu cresci, né? Eu cresci num lar de engenheiro, então eu fui todo o tempo na obra, vivenciando desde pequeno, entendia muito o lado da engenharia, e meu pai tinha um grande amigo, o melhor amigo dele era arquiteto, falecido, infelizmente. E aí, quando eles se juntavam, eu gostava muito daquele lado, daquele amigo, porque ele era mais artista e tal, e era mais criativo, por isso que eu fui mais pro lado da arquitetura. Não, mas bacana Mas as duas demais. coisas são irmãs, se completam. né? Não, com certeza. Por isso que eu falo, meu braço direito na obra é o arquiteto. E hoje nós estamos aqui realmente para quebrar isso, né? Porque aqui vai passar mais arquitetos, vai passar mais engenheiros técnicos, enfim, correspondentes bancários. Vocês têm que acompanhar aí para não perder nada. E a gente já começou mesmo a apresentar, Estela, Thaís, João, né? Já se apresentou aqui. Hoje o nosso tema é concreto aparente, né? Os segredos, como diz o João, né? Do concreto aparente. Mas antes de passar a palavra para o João, eu vou contar aqui rapidinho para vocês a nossa história nesse quesito aí, concreto aparente. Na verdade, eu e a Estela fomos desafiados por um cliente nosso a construir uma casa do zero, né, que é o nosso método zero a chaves, em concreto aparente, né? E eu falei assim, gente, eu nunca fiz isso. E aí, Estela, já fez? Não. E aí, como é que vai ser? E o cliente perguntou, né, vocês já fizeram uma obra dessa? A gente, lógico que a gente não ia mentir, jamais, a gente falou muito... Assim, a gente falou, inclusive, enfatizou. Nós nunca fez, a gente nem sabe como que começa. Ele foi bem verdadeiro. Ele falou, se esse cliente contratar é porque ele quer mesmo. E ele virou pra mim, pra Estela, e falou assim, eu confio em vocês. Gente, na hora que ele falou isso, pensa a responsabilidade. Falou, agora eu sou obrigada a fazer essa obra. Nem se eu não quiser, eu vou ter que fazer. Então, assim, o cliente dá um voto de confiança. Ele nem foi indicado, ele gostou mesmo, né? Acho que foi legal. Se um dia ele ver, né, esse podcast, ia ser muito bacana. Ele é mais... Ele vai ver, porque ontem eu encontrei com ele vai ver. Ó, já, se estiver vendo aí, ó. Estamos falando da sua obra. Ele confiou no nosso trabalho, ele não tinha sido indicado por nós, então ele, na verdade... A gente começou a fazer o orçamento da obra dele, né? A Estela é especialista em orçamento. E aí ele gostou muito do nosso perfil, falou assim, eu vejo muito potencial em vocês. Ele falou isso. Que legal. E aí eu quero que vocês construam nossa casa. Tá.
A gente assinou o contrato, beleza, começou a obra, eu olhei pra Estela, e aí? Como nós vamos fazer? Google, né, gente? Amigo ou Google, a gente foi pro YouTube, nada de achar nada desse assunto. Falei, meu Deus do céu, não é possível que ninguém nunca fez nada em concreto aparente ripado, nem no nosso ainda era ripado. E a gente buscou tudo, falei, Estela, a gente não devia ter feito isso, a gente não sabe, agora não tem ninguém, não tem nada na internet. Aí, ó, deixa que eu vou achar. Aí, gente, olha o poder, vocês estão aí, ó, ao vivo, o poder do Instagram, né? O poder do Instagram. O Instagram, gente, ele movimenta tanta coisa. Ele cria relacionamento, network, ele te dá trabalho, ele te dá cliente, ele te dá tudo, se você souber usar essa ferramenta, né, a seu favor. Então, o abençoado do algoritmo do Instagram mandou a página do João, que ele tinha acabado de abrir, tinha um mês. Um mês que ele inaugurou a página dele sobre o concreto aparente, porque ele já tinha a página, né, dele, da construtora, e mandou direto pra Estela, que já estava fazendo essa pesquisa. E aí, na mesma hora, ela printou e mandou, amiga, eu achei uma pessoa, olha a construtora dele. E aí a gente começou a futricar. No dia que eu achei, eu já entrei em contato com o Juliano da sua equipe, na mesma hora. Já falei assim, que eu preciso de mais. Aí você deu continuar. Aí como sou eu que faço essa parte de negociação, ela já mandou o contato, falei, deixa eu ligar lá pra eles. Falei, não, que eu preciso de uma consultoria, conversei com ele, mas que seja um negócio único. Só eu e a pessoa, eu preciso saber tudo de concreto aparente. Eu tô fazendo uma obra, eu não sei nem como começar, assim. Claro que a gente sabia que era forma, concreto, fertar, mas quais são as porque a gente começou a obra na parte da fundação, então, estrutura ali, que ainda não estava na parte do concreto aparente. Mas já estava chegando perto, e a gente precisava... pilar, a gente começou a levantar os pilares e nada. E a gente precisava estudar aquilo ali, aprender pra fazer direito. Claro. E não ia dar tempo de fazer o curso, né, gente? Porque o João tem um curso maravilhoso que a gente comprou também depois, até pra ficar ali como respaldo, né? A gente não tem que ficar perturbando ele o dia inteiro. Então a gente comprou o curso porque a gente vai lá e consulta, né? Mas a gente precisava de um negócio mais imediatista, né? Falou, não, formulem uma consultoria pra mim, pra vocês ensinarem tudo que a gente precisa de tempo recorde, né? Rápido. E assim, ele conseguiu e foram, acho que a gente nem terminou a consultoria. E ainda falta mais uma hora. Tem mais uma sessão. Tem mais uma hora. A gente fez algumas horas, gente, 3. Mas a consultoria foi tão boa, nem precisou terminar o curso. Nem precisou da outra hora, porque o trem foi assim, fantástico. Então, assim, a gente fez essa consultoria com ele, e aí realmente o mundo se abriu, né? A gente entendeu, eu falei, nossa, imagina se não tivesse feito. Gente, concretamente é muito sério, né? O João vai falar disso, eu não vou falar desse assunto, porque é ele que vai contar pra vocês, mas é um método construtivo que não aceita falha. Se você falhar, já era, você perde tudo que você tá fazendo. Então, assim, quando a gente viu a importância e o tão sério que era essa obra, a gente falou, graças a Deus, né, que realmente Deus direcionou o Instagram dele pra gente, porque claro que a gente não ia fazer, a gente ia parar, ia ter que parar a obra até achar alguém, né, ele não iria seguir em frente sem entender, mas foi assim, assertivo, né, foi uma pessoa que hoje é o número 1, que conhece, que domina, né, à toa que você está aqui no nosso podcast pra contar tudo sobre isso, e aí assim, a gente conseguiu estudar rapidinho ali, deu tudo certo, hoje a gente tá, assim, né, quase não estamos no acabamento final dessa obra, tá linda, o João, a gente saindo daqui, a gente vai lá, porque é lógico que a gente vai lá ver, vivo, claro. Né? A gente sai daqui, a gente vai lá pra obra, desse jeito aqui que a gente tá, arrumadinho, mas a gente vai lá pra obra, pra ele poder ver ao vivo em cores o resultado, né, desse ensinamento, né, de tudo que ele passou pra gente. E antes de passar a palavra dele ainda, eu vou deixar a Estela, gente, porque essa daqui, ó, viveu na pele, né, assim, na pele, o que é viver o concreto aparente na obra. Então, ela vai contar a experiência dela rapidinha, da nossa primeira obra, né? A gente colocou no nosso Instagram outro dia aí o vídeo contando um enredo, né? Coisa mínima ali de como foi, mas ela vai falar pra vocês aqui um pouquinho. Fala aí, Estela. Então, gente, vamos lá, porque a história é longa, mas eu vou tentar resumir. O concreto aparente é algo assim que não aceita erro. Então, a responsabilidade em cima de mim, que sou, né, a responsável pela obra, né, pela parte realmente da obra ali, é muito grande. Então, eu destrinchei o curso do João e estudei demais para que não houvesse nenhum erro ali. Mas eu falo assim, a parte que eu tive muita atenção é na hora de fazer o travamento das formas. Porque se a forma abre, já era, você perdeu o que você fez. Imagina só, você tá na concretagem ali e uma forma abre, o que você não vai arrumar da vida? Então, eu, assim, na parte da forma, da montagem da forma, eu estava quase que todos os dias na obra, conferindo se o pessoal estava travando tudo corretamente. E aí, assim, eu pegava a trena, media se tava ali, ó, que eu falei, só é entre 40 e 45 graus que vai colocar as agulhas e os travamentos. E aí, eu pegava, media com os meninos, olhava como é que tava o madeirite, eu conferia se o madeirite tinha algum trincado. Porque
acontece, né? Do madeirite ter aquele meio ali com falha, sim, e aí poder dar algum problema. Então, eu conferia todos os madeirites antes de montar a forma. E aí, a parte da forma estava muito bem feita. Quantas pessoas tinham na nossa primeira concretagem? Conta aí. Nossa, minha filha, na primeira concretagem, quase tanto medo pessoas. Que a gente ficou. Levou o pai dela, a irmã dela, levou a família dela pra concretagem. Porque o meu pai, o pessoal aqui que acompanha a gente já sabe, ele tinha uma fábrica de pré-moldados, aí depois ele fechou mesmo por causa que quis aposentar. E eu não quis tocar a fábrica não, porque eu queria mesmo construir a casa. Então, meu pai, ele conhece demais de obra. Aí nesse dia eu falei assim, pai, eu preciso de você. E aí o meu pai, ele ficou olhando todas as formas. Nesse dia eu falei, pai, você tá responsável por olhar todas. Se você escutar alguma coisa, você grita, toca sanfona, a trombeta aí, para que tem que parar. Quase comprou um apito. Exatamente. E aí meu pai ficou ali e tal. Levei minha irmã no dia também. Que legal. Foi assim. E aí, mas aí partindo da parte da forma, é a parte do concreto. Você saber qual que é o slump do concreto que tá indo pra obra. Não conta o segredo não, deixa ele contar. Mas aí teve que ter todo esse cuidado com o slump. Sim. Qual que era a brita que tava sendo colocada, a porcentagem de brita ali que tava. Então, teve uma conversa anterior com a concreteira. Então, assim, foi o que me deu muita segurança. E passei segurança para quem estava executando, porque quem executou também nunca tinha feito concreto aparente. Então, o que passou segurança para a turma de falar assim, olha, isso vai dar certo, foi a nossa consultoria com o João, da Martin Faz Concreto. A gente seguiu a risca tudo, até lá na concreteira. Procurem ele aí no Instagram. Pode procurar no Instagram. Martin Faz Concreto. Martin não é João, né? Não, Martin é meu sobrenome, né? Martin Faz Concreto. Muitas pessoas me chamam de João, chamam de Martin também. Então, por isso que o nome ficou Martin Faz Concreto, porque o meu Instagram principal é o Martin Arquitetura. E aí eu fiquei pensando como que eu ia colocar o nome, daí surgiu esse nome, Martin Faz Concreto. Ficou bacaníssimo, né? Martin Faz Concreto, exatamente sua cara, né? Exatamente. E assim, antes a gente começar as perguntas pra ele na hora da desforma, como é que foi? Ai, gente, eu falo aqui, o que acontece? Saber. Se você for um engenheiro ansioso, pula a parte do concreto aparente limpado. Passa, por quê? Aí, a concretagem deu tudo certo, maravilhoso. Aí depois eu disse, meu Deus, será que ficou muito bem vibrado? Será que o concreto deu a nata ali pra pegar a impressão, mesmo impressão digital da madeira? E aí aquela tensão, né? Porque só pode tirar depois de 30 dias. E aí eu ficava 30 dias pensando, gente, na hora que for desenformar, como é que vai ser? Dado deu broca. Pra manga que já era, né? Você não sabe só que 30 dias. É sempre uma emoção, né? Aí quando vai desformar, é sempre uma emoção. Exatamente. Então, assim, se você for ansioso, pula. Porque eu não sou uma pessoa tão ansiosa e fiquei muito ansiosa para saber como que ficou o resultado final. E na hora que a gente desenformou, ficou aquela coisa mais linda. É alegria pura, né, gente? Ó, fiquem cientes que ficaram maravilhosos. Ele vai lá ver, vai falar para vocês se deu tudo certo, né, Estela? Mas eu não vou muito em obra, né, agora, porque eu fico mais no comercial e no marketing. Então, Estela me manda foto, eu quero ver o que aconteceu com esse negócio aí. E aí, deu super certo. Então, antes de passar, né, pra gente começar as perguntas, gente, ele já até adiantou, né, sigam lá o Instagram dele, Martin Faz Concreto e a construtora... Martin Arquitetura. Martin Arquitetura. Ele é do Sul, né? Já falei pra vocês. Já construiu mais de 41 casas em concreto aparente. Então, ele realmente sabe o que tá fazendo, né, gente? E agora ele vai começar a contar um pouco da história. Eu vou começar aqui com a Estela, que vai iniciar as nossas perguntas aí do dia. Então, você já deu uma introdução aí, né, um pouco da sua carreira, da sua vida, mas como que você entrou no mundo, né, do concreto aparente, como que você iniciou? Você falou aí um pouco do seu pai e tal, e aí essa questão mesmo do concreto aparente. Eu sou, então, arquiteto de formação, né, minha formação é arquitetura, comecei só projetando, trabalhava mais na parte de projeto. Meu pai é engenheiro civil, calculista, ele gosta de cálculo estrutural. Olha! Seu pai gosta da parte que nós amamos. Me cresci nesse meio, assim, da construção civil. E logo depois de formado, fui mais essa parte de projeto. E com o passar do tempo, como eu tinha muita experiência de obra, acabava indo nas obras e acabava ensinando como é que fazia e tal. E acabei migrando para executar as obras, né?
Porque, claro que a construção, ser a construtora, ser o construtor é uma responsabilidade maior, muito. É uma dor de cabeça maior, mas também o resultado financeiro é mais interessante do que só projetar. E eu tinha, assim, o concreto aparente começou a entrar na minha vida ali em 2012, 2013, muito pela proximidade do Uruguai. Como eu sou do Rio Grande do Sul, ali o Uruguai é fronteira, e a arquitetura uruguaia tem muito uso do concreto aparente há muito tempo, né? Tem essa estética mais bruta, assim, que era muito interessante, muito próxima de nós. Então, alguns clientes começaram a me falar desse material. Não, olha só, tive no Uruguai, tive em Punta del Este, tive em José Inácio, olha só que bacana. Um deles me trouxe uma revista uruguaia de casas todas de concreto aparente. E aquilo me chamava muita atenção. E aqui no Brasil tinha primeiras casas do Márcio Kogan, assim, com concreto aparente. Eu olhava aquilo, achava muito interessante. Não tinha nem o nome, só sabia que era concreto, não sabia, né, como fazia. Tinha muita vontade de utilizar, mas não fazia como. Não sabia como. E aí, quem te ensinou? Se é você que ensina pra todo mundo. Aí eu fiz a minha primeira... Você está fazendo a minha próxima pergunta. Ai, meu Deus. Eu pelei, desculpa. Fiz o meu primeiro projeto. Primeiro eu projetei uma casa com concreto aparente. E aí a construtora lá começou a se virar para fazer. Até que ficou um resultado bacana, só que ninguém sabia. Até que eu fui fazer a minha primeira obra, como construtor da obra, projetando e construindo a primeira obra em concreto aparente. E aí foi atrás de conversar com os mestres de obra mais antigos, se alguém tinha feito. Eu sabia que tinha que ficar a impressão nas tábuas, daí eu não sabia como se deixava ela bruta, se não deixava. E eu tinha na cabeça que tinha que ter um travamento diferente para não ficar as barras de ferro. Não podia travar como um concreto convencional, porque as barras de ferro iam oxidar e acabar marcando o concreto. Só sabia isso, que tinha que ficar a impressão na madeira e aqui não podia ser travado da mesma forma convencional. E aí foi conversando, a gente chegou nessa ideia, né, trocando ideia com alguns mestres mais antigos, tem os parafusos que dá para tirar e tal. E a gente fez a primeira obra, então, fomos encarar. Então a minha trajetória já está fazendo 10 anos dessa primeira casa. E aí foi um aprendizado de tentativa e erro e de aprimorando a técnica. Então a gente foi... E na primeira obra deu um perrengue, a forma abriu, a gente travou pouco. Nossa, né? Na primeira já tive essa experiência que a Estela teve de travar bastante. A gente achava que estava suficiente, mas não estava. Então era uma parede mais ou menos do tamanho dessa aqui que eu não queria abriu estar embaixo. no seu lugar. Ela abriu a parte de baixo. Nossa, toda a parte de baixo ela estufou. Meu maior medo era a parede abrir, porque a gente perde aquele serviço ali. Perde. E o concreto, ele tem o tempo, né? Porque se ele vencer, já era. Aí, assim, meu maior medo mesmo era a forma abrir, porque como que ia emendar uma coisa na outra? Mas e a sensação de ver aquilo e cair na sua frente? Como é que foi isso? Abriu tanto a parte de baixo, né? O pé do volume, que a gente teve que parar a concretagem, para tudo. A gente desmontou a forma, catou o concreto, tiramos todo o concreto para salvar a ferragem. E aí cancelamos a concretagem, parou ali. Daí a gente montou de novo. Levou mais um tempo. E abriu logo no inicinho ou você já estava terminando? Não, já estava assim na metade, mais ou menos. Foi um perrengue fora. Aquela noite você nem dormiu. Dormi muito pouco. Nossa, eu imagino, porque é muito... Já aconteceu uma vez comigo na obra e ainda o cliente estava lá. Ele viu tudo. Nossa, eu ia perguntar isso, como que seu cliente reagiu com isso na época? Assim, não, o cliente, graças a Deus, não estava. Não estava. E a gente, né... Reverteu a situação, conseguiu... Mas aconteceu uma vez comigo, era um pilar que tinha uma seção bem grande e a forma do pilar abriu. A gente achou que tinha travado o suficiente e não travou. E aí o concreto começou a jorrar na fresta, assim, ó. É uma sensação horrível. E o cliente olhando assim, sensação de fracasso que a gente sente na hora, mas é normal, né? Aí o cliente olhou assim, e agora? O que você vai fazer? Aí eu falei assim... Não, vou concretar o pilar, não tem como concretar o pilar agora, assim, vou ter que deixar para uma próxima
concretagem. E foi uma sensação assim, ai, o coração doeu, a boca na hora que eu vi a forma abrindo do pilar ali, a minha boca até amargou na hora, sabe? Porque... Ninguém assim, quer errar, né? Ninguém quer. Uma coisa que o Matheus falou quando ele veio aqui no nosso podcast foi, se você tiver que errar, erra logo, erra rápido, porque aí você começa a melhorar logo, né? Só que esse tipo de erro, na verdade, é uma coisa que marca a nossa vida, né? Que foi o que aconteceu com você. Hoje você ensina, mas você já passou pelo método de aprendizado todo na prática, assim, vivência. Nossa, né? aquilo nos marcou que um dos segredos do concreto aparente é o travamento. Tem que estar muito bem travado, porque a forma não pode mexer 1 milímetro, porque o concreto tem que estar bem alinhado, no prumo, não pode ter uma barriga. Isso não dá para consertar, se tem uma barriga, uma tortura. Então ali a gente aprendeu a primeira lição, olha, o travamento, achou que está travado, trava mais um pouco. Você nem sabia, né? Faz mão francesa. Que futuramente você teria um curso e que o primeiro segredo seria esse. Isso foi muito bom porque é muito gratificante que as pessoas hoje aprendam com o erro que eu tive lá no começo, né? As pessoas hoje não precisam passar pelo que eu passei para aprender a fazer o concreto aparente, né? Então, é muito legal essa ideia do curso é justamente ajudar as pessoas a fazer o concreto aparente, que foi essa nossa experiência de perrengues e aprendizado, perrengues e aprimoramento da técnica que nos trouxe até aqui. Tudo começou por um erro lá no começo. Olha, eu falei... Pois que acontece assim? Eu gosto muito de ensinar. E eu queria muito ensinar aquilo que eu já passei aperto em obra. Sabe, de alguém, assim, pegar e falar assim, olha, você é engenheiro novo, não faz isso, porque dá problema. Eu já passei na pele, isso já sofri no meu bolso e tal. O ensinar é legal, porque aí você consegue fazer o outro não passar por aquilo que você passou. Sim, exato. Né? Na verdade, eu falei isso no podcast, né? Valorizem as pessoas que vendem curso, porque elas estão passando mastigado para você aquilo que ela já errou e para você não errar. Então, ou seja, nós não somos vendedores de curso, né? Nós somos professores, né? O professor Martin, teve aqui o professor Matheus, o professor Rafael. Nós também tornamos professores, estamos aqui através de um podcast passando conteúdo. E o melhor é 0800, né? Quem quiser construir agora em concreto aparente, só ver esse podcast, já vai ter muito insight valoroso, né? Vamos dizer assim, claro que vocês vão ter que comprar o curso dele, viu, gente? Porque isso aqui não é brincadeira, não. Mas já vai ter pelo menos uma noção muito boa, né? Tanto que o intuito do Momento Engenharia é esse, trazer conteúdo que vai agregar para vocês e que vai, pelo menos, abrir as portas, né? Para onde você precisa chegar naquele tema. Então, valorizem quem produz conteúdo, porque além de dar trabalho, a gente já tá passando o negócio mastigado, né? E o concreto aparente, ele tem um mistério, assim, né? Tanto que vocês agora, em 2022, 2021, procuraram e não acharam informações. Não. A gente não tem informações assim seguras. Imagina há 10 anos atrás. Nossa, não tinha nada. Não tinha nada. Se começou até agora com você, imagina. A gente foi na cara e na coragem, aprendendo com os erros, aprimorando a técnica e depois, principalmente, a técnica de como dar o acabamento, né? Que é uma coisa que todo mundo fica muito preocupado, porque não é só desformar e tá pronto, né? Até porque não fica perfeito 100%. Tem né? umas etapas de acabamento, tem uma parte de lixação, de estucamento, nateamento, resina. Então, o pessoal não sabe como dar e às vezes o pessoal se assusta com o resultado inicial e não sabe que tem possibilidade de melhorar. Aquele segredo da resina também tem Pensa vários se detalhes. você erra aquele segredo lá. Pode botar tudo a perder, pode escolheu botar a resina tudo a errada. Então, essas coisas não estão disponíveis na internet, né? Isso aí é uma informação que o pessoal, quem sabia fazer, não liberava muito. Naquela época a gente tinha cultura de esse negócio de curso online, né? Na verdade, o marketing, assim, para essa área específica explodiu em 2020, quando teve pandemia, né? E o engraçado é que a ideia do curso não nasceu como um curso, foi a partir da pandemia, ali 2020, que deu aquele susto. Eu achei que eu ia fechar as portas do escritório, mas pelo contrário, a coisa da casa se valorizou. Sim. Então, o nosso trabalho lá na Marte Arquitetura é casas de alto padrão, a gente é especializado em fazer casas, né? E a gente começou a fazer projetos pelo Brasil. Então, as pessoas começaram... O primeiro projeto fora do Rio Grande do Sul foi em 2019. Um cliente pelo Instagram me contratou, fui fazer uma casa lá no litoral, lá em Juqueí. Legal. E em 2020 isso explodiu.
2021. Então, eu tenho projetos hoje em 11 estados do Brasil, né? Que legal, Goiânia, Distrito Federal, Bahia. Tem uma casa no Pará, projeto no Pará, Rondônia, Nossa, Minas Gerais. A gente já fez em Alfenas, aqui. Alfenas, a gente tem obra lá. Nós temos uma obra lá. São Paulo, Rio, né, Paraná, Santa Catarina. Então, eu comecei a fazer projetos pelo Brasil e as pessoas me procuravam pelo concreto aparente, porque viam as casas que a gente fazia lá no Rio Grande do Sul, todas com concreto. E o pessoal, quero esse material. E na minha cabeça eu não sabia que o concreto aparente, o pessoal não sabia, assim. E eu falava do concreto aparente para a construtora que ia fazer e ninguém fazia ideia. E aí eu tinha que explicar. E aí eu tinha um PDF, eu fiz um PDF. Fiz mini e-book, né? Um e-book, assim, caseiro. Eu mandava áudio, fazia chamada de vídeo. E aí cada projeto desse pelo Brasil, eu tinha que explicar tudo de novo. Eu chegava, tinha que, olha, fulano, é assim. Daí mandava o PDF mostrava como é que travava e tal. Mas era uma trabalheira. Deu, não, peraí, eu tô passando trabalho. Eu vou gravar um material, vou fazer um material bacana que eu posso disponibilizar para quem vai fazer meus projetos pelo Brasil. E aí surgiu a ideia do curso. Nossa, mas é uma coisa interna. Você gravou para ensinar quem ia fazer o concreto e acabou virando um curso. Através do projeto dele. Só que no meu Instagram também, lá na Marte Arquitetura, o pessoal pelo direct me pedia muita dica. Me pedia direto. Se você dá dica, o povo te pedia dica. Imagina agora, né? Não, o pessoal pedia dica. Martin, deu errado aqui, me dá uma dica, eu tô preocupado, tô com medo. E muita história triste, muita... Nossa. Porque o concreto aparente não aceita desaforo. Ele não aceita desaforo. Não aceita Se ele faz ele mal feito, faz ele de qualquer jeito, ele não vai dar certo. E aí era muita história triste, as pessoas tendo que, gastaram para fazer, tendo que rebocar, tendo que revestir. E eu sei quanto é que custa, vocês sabem quanto é que custa o concreto aparente. Nossa. E é muito triste a pessoa investir para fazer um volume de concreto aparente e ter que desistir e gastar mais para rebocar, pintar ou revestir, botar um porcelanato. E aí me deu um estalo. Pessoa, né? Me deu um estalo, opa, por que não disponibilizar esse conhecimento para mais pessoas? E aí surgiu o Marte Faz Concreto. Vou disponibilizar isso aí Eu vou vender isso aqui, gente. Pelo Brasil. Legal. E vou ajudar. Sabe isso aqui, eu vou vender. E vou ajudar outras pessoas, porque foi literalmente isso. E a receptividade está sendo muito grande. É assim, surpreendente. Você foi parar nos Estados Unidos, ele foi lá, gente. O homem foi para os Estados Unidos. Pois é, ele foi buscar ele aqui no Brasil. Eu até perguntei para ele fora, não tinha ninguém lá nos Estados Unidos pro cara contratar. Thaís, me buscaram daqui e foi coisa rápida, de um dia pro outro, ele foi parar lá nos Estados Unidos, e essa importância de estar preparado para a oportunidade, né? Ele já tinha visto, né, gente, que ninguém vai pros Estados Unidos de um dia pro outro. Ele tava todo equipado, foi lá nos Estados Unidos, deu consultoria pra pessoa que tá lá construindo, e olha só, né, já tá importado aí, né, nem nacional, mas agora já tá... Olha onde isso tá te levando, né, que legal. E é um assunto muito nichado, né? Nichado demais. Nossa, porque é um material muito de alto padrão. É um material para construção cara, nós vamos falar disso, é uma construção cara. É artesanal, tem muito cuidado, né? Você sabe, né? Estela, olha só o cuidado que ela teve no dia da concretagem. É um processo que tem que ter um cuidado, um carinho para fazer o concreto aparente. Não é uma coisa convencional, né? E então isso tem muito a ver com essas construções de alto padrão. Então é um público muito nichado e tem tido resultado. Um resultado, uma receptividade muito grande. Não sabia que o nosso Instagram ia ter tanta gente. Que bacana. Muita gente interagindo, muitos alunos fazendo o curso do Brasil todo e da América Latina. Então, na América Latina também não tem esse conteúdo. Então, a gente vai traduzir o curso para espanhol. Nossa, gente. A gente tem vários alunos de toda a América Latina. Tem que passar para inglês também, que o pessoal... Para inglês também. Nessa última turma, Portugal, aluno de Portugal. Que legal. Então, é um conhecimento que eu acho que é uma pena ter ficado tanto tempo restrito. Você se arrepende de não ter começado antes, né? Principalmente para ajudar as pessoas, porque é complexo de fazer.
Não eu e Estela, a gente pode tipo, falar assim, por nós mesmos. Eu sei que virou, claro, que uma renda para você também, mas é muito mais além do que isso, né? Eu faço não só o seu como de todos, mas o seu específico que a gente está falando hoje, o seu curso salvou a nossa obra, né? A sua mentoria, a sua consultoria, a gente não sabia fazer, não tinha ninguém que poderia ensinar, eu não achei nenhum. Se existe alguém pelo Brasil, eu não estou sabendo, porque realmente é só o João. Então, realmente, olha só, né? A gente está aqui super feliz da nossa obra, que agora está terminando, por conta de um ensinamento seu. Olha como que isso deve ser gratificante para você. Você está aqui hoje, vai lá ver. Aqui com você, sabe? A obra pronta. Que poderia ter dado uma história muito triste. Poderia. Você, né? E é um portfólio que vocês estão tendo. Já enorme. Vamos para a segunda. Olha já só. vamos começar a nossa segunda obra concreto aparente, em breve. Isso é muito bacana, porque quem se especializa no concreto aparente acaba se tornando uma referência na sua região. E, cara, tem várias regiões... E aqui em BH mesmo não tem também. Não tem, assim, alguém de referência em concreto aparente. Não existe. Vai ser a Coimbra agora. Somos os alunos do João, gente. Isso é bem comum de acontecer, né? Vocês fizeram a primeira, deu certo, aquilo é uma vitrine. Vocês vão ver que os clientes que querem aquela estética, que entendem, né, aquele conceito, vão procurar quem fez e vai ser novos clientes para vocês. E isso pelo Brasil tem acontecido. As pessoas que aprendem a fazer o curso, aprendem a técnica, acaba virando Tem um referência. construtor em Santa Catarina que ele já fez 4 casas só dos meus projetos, fora os outros projetos que ele fez a primeira, ficou muito bom, ficou até melhor eu brinco com ele que ficou até melhor do que eu faço lá no Ele aprimorou sua técnica ele ficou ainda, né? excelente a execução dele. Mas o legal é isso, você ensina, a pessoa ainda consegue fazer melhor que você. Olha que legal, né? Porque meu conceito, como o curso nasceu para ensinar qualquer mão de obra pelo Brasil, ele é um curso que é facilmente aplicado em qualquer região. Ele não é um curso que... Engessa para técnico, né, só precisa ter concreto não adensável. Não, ele consegue fazer concreto convencional. Realmente. Né? Não, isso é ele consegue um ponto com os importante. materiais assim, disponíveis pelo Brasil. Porque o conceito foi esse. Não queria fazer uma coisa assim muito engessada. Né? Quando o cliente procurou a gente para poder fazer a casa de concreto, eu achava que o concreto tinha que ser autoadensável para entrar ali na forma e pegar toda aquela impressão. E na hora que você falou que não, eu fiquei assim, esses lamp mesmo? Você tem certeza? Fala de novo para eu anotar aqui. Ficou meio eu fiquei assim, que não é autoadensável. Você falou, não pode ser, não porque senão necessariamente. vai sair nas frestas ali, vai, né? Pode dar um problema, porque dá as frestinhas da madeira. Não, a técnica é justamente para assim, popularizar, democratizar a técnica do concreto aparente, né? Não ficar assim restrito. Então, por isso que o curso se chama Segredos do Concreto Aparente, porque... Que é segredo mesmo. São vários segredos. Eu só descobri essa chave só abriu depois que a gente conheceu. Vamos lá para a segunda pergunta. Mas me conta aí, quando você foi construir a sua primeira casa, qual que foi o seu medo, a insegurança? O que é aquilo que te preocupou demais? Porque talvez quem está nos assistindo vai ter esse mesmo sentimento seu. Nossa, isso aí é aquilo que me aperta mesmo, é aonde eu preciso ter mais cuidado. Então, qual que foi o seu maior medo ali? Já falou, né? Nessa primeira obra deu essa questão desse volume. Um lado deu certo, o outro lado ele abriu. Então ali a gente teve um grande ensinamento de como melhorar o processo de travamento. Então já na outra concretagem a gente já aprimorou. E tem um carinho muito grande por essa casa, porque essa casa ela me botou assim como uma referência já naquele condomínio que eu trabalhava. Ganhei um prêmio do Sinduscom, lá do Rio Grande do Sul. Nessa casa? Gente. Então todo o esforço, toda aquelas noites mal dormidas ali, a gente conseguiu fazer a união do concreto, ficou bacana, a gente conseguiu dar o acabamento, é quase imperceptível a emenda. E é um concreto que eu me orgulho muito, né? Isso que quem faz concreto aparente é muito legal, que tu passar na frente da obra e ver aquele paredão. Eu que fiz. Eu que fiz, né? A gente se orgulha pela estética, pela forma, como ficou. E isso acaba, né, faz muito parte do DNA da minha empresa, o concreto aparente, né? Então eu tinha muito reconhecido e buscado por isso. Então é um material que eu tenho um amor muito grande por ele também, né? Porque ele é muito, muito especial. Te levou em lugares altos, tô aqui né? hoje
Pois é. Por causa do concreto aparente. Mas conhecendo pessoas pelo Brasil. A sua primeira obra já te tornou reconhecido, né? O seu poder do concreto aparente. Lá nesse condomínio que a gente está construindo, a nossa casa é a única do condomínio todo. Sei lá quantos lotes lá, tem uns 500 lotes naquele condomínio. Nem mas assim, é um condomínio grande na região aqui do Alphaville, Nova Lima. Não tem nenhuma casa. Tem uma paredinha lá que tentaram fazer, mas não ficou muito legal. Não ficou legal. A gente passa lá e fica assim, e esse cara precisa do curso do Marte. Não ficou legal. E tem uma outra lá que eu até mostrei, você deve ter visto um rios lá, eu gravei lá, parei lá na porta e gravei aquelas ripas, até de uma marca estruturária que imita, né? Aí você até escreveu lá, pode até solucionar, mas não é a mesma coisa. Não é mesmo. Realmente, o revestimento, ele não é a mesma coisa. E é nítido. Você vê que, na hora que você olha, você vê que é um revestimento. Daqui tem tudo marcado, né? Bate o olho, bate o olho e sabe que é fake. É fake, né? O que as pessoas hoje valorizam é tudo que é autêntico. A autenticidade, e principalmente nesse mercado de alto padrão, ser autêntico é fundamental, né? Então as pessoas querem a verdade do material. Então a pedra natural ser única, uma pedra que foi lá, foi esculpida, foi um cara artesanalmente montando as pedras, ao invés de um revestimento cimentício que imita a pedra. Um concreto aparente é a mesma coisa. O concreto que foi lá, que teve todo esse trabalho de cuidar da engenharia, de montar as formas, foi atrás da madeira correta, travou, especificou o concreto. Cada ripa sai de um jeito. É totalmente artesanal. E aí aquilo ali é único e exclusivo. É uma coisa extremamente autêntica, né? Eu falo que o concreto aparente é realmente uma obra de arte. Literalmente, a gente está dentro de uma obra, só que uma obra de arte. Porque é artesanal. Então... E ela não se repete, né? O porcelanato que imita concreto, por melhor que seja... Fica igual, os cimentícios... Tu vai colocar... O teu vizinho, se ele comprar, ele vai ter a mesma coisa. E o concreto não tem jeito. Cada ripinha sai de uma forma. E o concreto aparente não. Tu pode concretar com a mesma equipe, mas não vai sair diferente. Pode dar até a mesma forma que não vai ficar igual. Essa exclusividade é muito valorizada, né? É mesmo, né? Assim, legal. Lógico que a gente sempre pensa, mas quando alguém fala, isso vem mais à mente, né? É muito exclusivo, né? É uma obra muito única. Não tem como copiar, nem se a pessoa quiser, ela consegue copiar. Não tem jeito. Não consegue. É muito legal. Então, vamos lá para nossa próxima pergunta. O que é uma pessoa que for fazer o concreto aparente, executar o concreto aparente, precisa, sabe? O que é fundamental para ela saber ali antes de começar o concreto aparente? Não entre muito nos segredos, não. Porque ainda vai ter essas perguntas. Porque ainda vai ter essa... Mas assim, o que é que ela precisa pensar antes de querer o concreto? Projeto, né? Isso, ela precisa pensar na hora do projeto, antes de executar o concreto aparente. Se é realmente aquilo que ela tem condição de fazer. Acho que a primeira coisa é entender que o concreto aparente não é um mero revestimento. Ele não é um revestimento que a gente aplica, assim, sai aplicando. Ele é muito mais do que isso. Ele é uma técnica construtiva. Então, ele tem que estar casado com a estrutura da obra, a estrutura da casa. Senão, ele fica uma coisa aleatória. Então, tem que ser também pensado no projeto estrutural, para ser uma coisa única. Isso é porque ele vai ser uma peça que tem esse lado artístico, tem esse lado artesanal, mas ela está dentro do contexto que ela está sustentando a casa, está sustentando o volume. E isso tem um peso, né, muito maior. E um peso que se transforma em custo-benefício. Porque uma coisa é usar o concreto aparente de uma forma aleatória, em paredes que não ajudam em nada na estrutura. Só por estética, ele vai ter um custo alto. Se eu caso ele com a estrutura da obra, o custo-benefício dele aumenta, porque ele vai estar participando da estrutura. A quantidade de concreto vai ser a mesma, a ferragem não vai mudar, o que vai mudar é a madeira, é o cuidado, é o travamento. Mão de obra, né? Então, isso aumenta demais o custo-benefício. Então, acho que a primeira coisa, a pessoa que quer fazer concreto aparente, entenda que não é um mero revestimento, ele é uma técnica construtiva, e se puder casar com a estrutura... O ideal, né? Um método construtivo, né? Igual o alvenaria estrutural, né? Você pensa ela toda antes. Então, o concreto aparente é como uma alvenaria estrutural. Só que em concreto aparente mesmo, né? Tem que ser considerado. É fundamental. Acho que é um primeiro passo, assim, para quem quer usar concreto aparente, é entender isso. Isso vai melhorar muito tanto o custo-benefício, a logística da obra e também o sentido do próprio concreto aparente, né? O sentido dele que, olha, não é uma coisa só, não estou revestindo isso aqui, realmente está sustentando aqui, né? A laje está aparente, poxa, é uma laje que está
né? Faz parte da estrutura da casa. Acho que isso é muito legal, né? Essa laje aqui. Talvez a gente, de forma convencional, seria uma laje pré-moldada. Teria as vigotas, as tavelas. Por que não fazer uma laje maciça e deixar ela aparente, né? Não é um custo muito mais alto, né? Vai gastar madeira para fazer o forro, né? O assoalho. Mas o custo não é um custo muito fora, mas tu tem um ganho estético muito maior. Para quem já tá nessa, né? Para quem já tá no barco, embarca então, direito. Né? Já basta isso tudo que a de gente concreto. tem que... Acho que isso é uma boa dica, assim, para quem está começando. Então, pensar, né, na hora do projeto ali também, no caso da estrutura, né, no projeto estrutural, já avisar o engenheiro que for fazer que a casa é em concreto aparente para unir esses dois sistemas aí. Com certeza. Que a pessoa vai até economizar. O calculista tem que saber que aquilo vai ficar aparente, tanto uma questão de espessura, dependendo do meio, né? O meio mais agressivo tem que aumentar um pouquinho o recobrimento das armaduras. Então, o engenheiro calculista, ele tem que saber que aquilo vai ficar aparente, né? Então, isso essa conversa de quem projeta arquitetura, de quem projeta engenharia, de quem vai executar, essa conversa tem que ser muito mais próxima quando a gente fala em concreto aparente. A gente sempre fala isso, né? A pessoa, quando vai construir, tem que contratar o arquiteto e o engenheiro juntos, independente de qualquer coisa. Em concreto aparente, isso é ainda mais agravante, porque aí a pessoa entra, faz o projeto lindo, esquece de pensar na estrutura, entrega para um projetista que às vezes não tem domínio nenhum e não pensa na estrutura como um método construtivo, aí dá pano pra manga, né? Vamos dizer assim. Então, precisa andar juntinhos os dois ali no início. E no início, né? Depois que já aprovou na prefeitura e já não tem como voltar para trás, não é ali na concepção, né? Vamos desenhar. Arquiteto de um lado, engenheiro do outro. O arquiteto tem a ideia brilhante, ele projeta, o engenheiro vai auxiliando até mesmo em outras coisas que a gente sabe que precisa, né? Na locação da casa, topografia, essas coisas. Então, é a união, né? Dos dois. Né? Porque, assim, o calculista, sabendo disso, ele pode tirar partido, né? Isso aqui vai ser de concreto aparente. Isso aqui essa parede vai me ajudar. Vou distribuir a carga diferente. Né, linearmente, porque todo esse volume vai ser de concreto. Enfim, ele vai aumentar o custo-benefício da estrutura por saber que está trabalhando com concreto aparente. Então, isso é muito bacana. Bacana. Ótima dica aí, ó. Tem que fazer esse pensamento todo antes de colocar a mão na massa. Os projetos têm que estar linkado no outro, pensando mesmo na questão do concreto aparente aí. Então, vamos lá. E aí, a pessoa quer, então, construir a casa. Quais dicas? Me conta 4 dicas importantes aí que vão ajudar a pessoa a conseguir construir a casa no concreto aparente. Dicas, assim, do processo executivo. 4 segredos. 4 segredos. 4, isso, melhor. Mais assertivo. Os 4 segredos. 4 segredos. Revela só um pouquinho. Só um pouquinho, porque tem mais, viu, gente? Eu costumo comparar o concreto aparente com fazer um bolo. Nem fazer um bolo. Então, a gente tem uma parte da forma, né, que vai dar o formato do bolo, e a gente tem a mistura, que é o recheio do bolo. Então, é um processo de várias pequenas etapas, e cada etapa tem o seu cuidado para dar o resultado ali do bolo que a gente quer fazer. Então, a primeira coisa é cuidar da forma. Né? A forma do concreto aparente é o que vai dar a forma. Então, a madeira é o ponto 1. Então, a dica 1 é cuidar muito a madeira que vai escolher, porque ela que vai dar a forma do resultado final. Então, tem que ter uma madeira bem escolhida, né? Bitolada, uma madeira plainada, conhecer bons fornecedores de madeira que dá uma boa espessura, né? Porque a questão da forma para não abrir, para não embarrigar, né? Então, tem que ter esse cuidado de vem a madeira, olha, ela classifica as tábuas, né? É um trabalho... manual mesmo, olhar... Quem faz concreto parede vira um pesquisador. Tem que fazer tem que ter um olho carinho. Clínico. Tem um carinho ali para montar. Então, um olhar com muito carinho para a madeira. Primeira dica, olha a madeira com muito cuidado, vá atrás do fornecedor, vá na madeireira, vai na serraria, né? Tem essa busca para a madeira ideal para o seu concreto. Segunda coisa, travar. O travamento é fundamental, porque o concreto aparente não aceita desaforo. Principalmente se deu torturas, não tem como corrigir. Concreto aparente, pequenas falhas a gente ainda consegue algum tipo de correção. Né? Mas quando deu uma barriga,
uma parte torta, alguma coisa que Já abriu era. a forma, já era. Não tem o que fazer, não tem como lixar, não tem como... aí complicou de vez. Então, o travamento tem que ser muito bem feito, né? Tem que travar, tem que saber travar. Não travar da forma convencional, que é com as barras de ferro, porque essas barras de ferro é o que a gente não pode fazer, porque no futuro elas vão oxidar, elas vão começar a manchar o concreto. Por mais que faça uma massa na frente, ela vai estourar com o tempo. Então isso tem que travar bem com as barras de ancoragem. Entender que, olha, a pressão para concretar um grande volume de concreto é grande. Então, travamento é... Quando pensou que está bem travado... Trava mais um pouco. Ele falou isso com a gente da consultoria. Vocês acharem que está tudo certo, vocês colocam mais. Vocês coloquem mais. Aí eu lembrei disso e numa dessas concretais eu participei. Aí eu tava lá embaixo, eu olhei pra Estela e falei, Estela, coloca mais uma barrinha aqui, ó. Tá um buraco muito grande entre uma e outra. Ela, não, tá bem travado. Mas eu vou colocar. Aí chamou o pai dela, né? Que o pai dela participou dessa concretagem. Ele foi lá e colocou a... os travamentos. Mas colocou mais francesa. Mas eu nem estou no dia a dia da obra, mas como eu participei, né? Precisei também entender muito desse assunto. Eu ainda consegui colocar mais margem de segurança no dia da concretagem, sendo que todo mundo já tinha feito tudo que você imaginar. Então, de tanto que a gente frisou isso, né? Nossa, mas eu vou dar uma dica dentro da dica, porque foi uma coisa que você falou na consultoria. A parte de baixo é a parte que você tem que ter mais atenção na hora da concretagem, porque o concreto ele vai pesando pressão, tudo, né? Embaixo. Então, assim, na hora que eu montei as formas, eu tive muito mais cuidado na parte de baixo. É tanto que na parte de baixo a gente colocou o travamento com uma distância bem menor, pra gente ter essa segurança aí. E também na hora de fazer concretagem, a técnica mesmo de não encher tudo de uma vez só. Tem todos esses pequenos segredos, né? Não encher de uma vez só. Uma parede de 3 metros de altura, não, tem que ser por partes. Deixa o concreto assentar. Deixa Isso. Ele... Aí tem... Concreto da página não é coisa de ansioso. Não é coisa de ansioso. E agora tem uma coisa legal também, que é a pessoa tem que saber vibrar. Ah, sim. Não pode vibrar demais. Se vibrar demais também é um grande perigo. Essa dica é muito importante, né? Porque assim, falei da madeira, falei do travamento, a outra coisa é o concreto, que é o nosso recheio do bolo. Então, saber a mistura certa, saber o traço certo, o slump certo, o aditivo certo, né? Ter essa especificação do concreto e saber concretar, né? Então, tem que saber vibrar não de menos, não de mais. Saber que todos esses macetes do dia da concretagem, não é uma concretagem convencional que vamos encher tudo a milhão, não, calma. Deixa eu te contar um segredo da nossa concretagem. Claro. Leve os maridos, mulheres engenheiras. A Estela levou o marido dela, coitada, ele saiu de lá com a mão toda esfolada, porque é muito pesado, né? Meu marido também, ele trabalha com a gente, ele nem tá aqui hoje. Por umas questões médicas aí das nossas filhas, ele também participa do podcast, né? Até esqueci de falar disso. Sim. O Caio ocupa aquela cadeira que não está aqui hoje, mas eles ficaram ali na Estela, ajudando, gente. Tão pesada essa concretagem, que a gente calculou muitas pessoas para esse dia, que foi uma das coisas que você também falou na consultoria, né? Precisa de ter muitas pessoas no dia da concretagem, mas ainda assim não foi o suficiente, né? Foi a nossa primeira vez também, então veio os maridos, né? O marido da Estela deve estar assistindo a gente aí. Valeu, Thiago! Não, eu tô aqui, ó, olhando aqui, porque tá rolando uma concretagem na obra. A gente tá aqui, eu tô aqui, aí o pessoal me perguntou aqui, eu tô, não, faz isso. É isso, gente, a gente tá aqui, porque ó. É vida real, né? Vida real, a obra tá rolando lá. O segredo é esse, ó, o pessoal, sim, realmente é tão pesado que os meninos realmente machucaram as mãos, usou luva e tudo, mas não tem jeito, é muito pesado. A nossa concretamos uma parede, qual é o tamanho daquela parede, a primeira? Não, na verdade, a altura dela, né, ela tinha 4,5 metros. De altura, mas de largura. Altura. Não, mais de 12 metros. Na verdade, é 12 metros de compreensão, que ela é de fora a fora na casa, sabe? Ela é bem afachada. E 4,5 metros. Era uma concretagem, assim, muitíssimo importante. E aí foi muita gente, os meninos, assim, o Caio colocou a mão na massa. Eles vibraram. Não, de manhã. Ele, mas o marido da Estela, colocou a mão na massa pra vibrar. Foi. Não, foi a família inteira. E meu pai lá embaixo olhando a sombra. Por isso que muita gente também erra por essa falta de conhecimento, não sabe precificar o concreto aparente, né? Porque o concreto aparente, ele é mais caro. Não só o material, que ele tem umas especificações diferentes, mas olha
todo esse cuidado, todo esse trabalho, isso tem um valor, né? Tem um custo. Então, entender a técnica do concreto aparente para poder precificar melhor as obras, para poder passar para o seu cliente, olha, o custo é esse, mas porque é um trabalho diferenciado. Realmente diferenciado, não é convencional. E acho que o grande erro das pessoas que se metem a fazer concreto aparente sem saber é que acho que tem uma cilada, né? Porque eu acho que é muito próximo do concreto armado convencional. Acho que é mais fácil. Acha que é a mesma coisa. Que é só não rebocar. Nossa, e o pessoal acaba... Né, Olha, ele falou uma coisa muito importante, né? Muitas pessoas procuraram a gente, lógico, depois que a gente começou a expor que a gente estava fazendo essa obra em concreto aparente, com a ilusão de que era uma obra mais barata. Aí eu sentei e expliquei pra pessoa, falei, como que uma obra que tem... Como, né? Como diz o Pablo Marçal, como que uma obra que tem concreto, ferro e forma vai ser mais barata? Não tem jeito. Quando o Martin falou em melhorar o custo-benefício, é para reduzir um custo que já é tão alto. Mas sempre uma obra em concreto aparente vai ser mais onerosa, porque a curva ABC dela contém os principais itens mais caros hoje da construção. Além de seus materiais mais caros, ainda é a mão de obra mais cara que tem. Então, somando algo óbvio, é uma obra mais cara. Então, quem vai fazer concreto aparente tem que ter muito esse cuidado aí, que aí é o Matheus que entra nessa parte, né? Do custo da obra. Porque se você não saber 100% quanto você vai gastar, você não termina a sua obra, porque é uma obra mais cara, né? Então, o pessoal que me procurou, né, nos últimos tempos, me procuraram, nossa, Thais, é uma obra mais barata, né? O quê? Não mesmo. Se a sua obra ficaria 1 milhão, essa vai ficar pelo menos 1,5 milhão, olhe lá. Então, assim, quem tá assistindo, gente, já entra em sabendo, é uma obra mais cara que você vai gastar mais. Então, se você tá buscando uma construção que tenha muita redução de custo, você jamais vai poder entrar no concreto aparente, né? Bem feito, não. Bem feito, não, exatamente. Né? Eu falo assim, não é que é muito mais caro, mas é mais caro que uma obra tradicional. Sim. Não é? Sim. Então, tô aqui com o especialista expert afirmando isso pra vocês. Então, é só ter cuidado com o custo mesmo, mas eu acho que, nessa é a minha opinião, e eu acredito que seja até de vocês também, que vale demais o custo-benefício, porque o concreto é o material com a melhor resistência, uma durabilidade, né? Concreto é o resto da vida. Qual outro material pode ser comparado ao concreto? Não existe, né? Também tem o custo da manutenção, porque o concreto aparente, ele não dá manutenção, a manutenção dele é muito... Ele é mais caro no primeiro momento, e depois, a longo prazo, ele, pra mim, é o ideal. Então, assim, se eu fosse fazer hoje uma casa pra mim, a minha casa dos sonhos, eu não faria toda em concreto aparente ripado, porque eu tenho outros sonhos de casa, mas com certeza, pelo menos uma parte da minha casa ia ter uma paredezinha lá pra honrar, né? Exato. Olha só como é importante, né? Vocês pegaram um ponto fundamental, que o concreto aparente ele tem um custo de implementação maior, mais caro, mas ao passar... Ao longo prazo, ele é muito interessante, porque a manutenção dele é baixíssima, né? O concreto, ele não precisa rebocar, não precisa pintar, não precisa passar massa, ele não vai desbotar, ele não vai trincar, não tem que ficar pintando a casa a cada 5 anos. Né? Não, ele só reaplicar a resina, que é muito simples a aplicação. E não é à toa que grandes obras públicas pelo Brasil são em concreto aparente. Viadutos, né? A rodoviária aqui de Belo Horizonte. Temos o Mineirão. O Mineirão, ele é estádios todo de futebol, as obras do Niemeyer em Brasília, desde o Itamaraty, o MASP, o Sesc Pompeia, da Lina Bobai, de São Paulo, agora a Praça das Artes, lá em São Paulo, ponte, viaduto, tudo, porque ele é altamente resistente e a manutenção é baixíssima. Então, obras públicas... No jogo do longo prazo, como diz os especialistas no mercado financeiro, ele é uma excelente opção. Essa é a verdade. Opção. Ele pode custar mais caro agora, mas a longo prazo ele tem a questão da valorização, porque se uma casa valoriza ao longo do tempo, essa casa vai valorizar ainda muito mais, porque é um elemento que só tem material mais caro. Né? E é aquela exclusividade daquela obra, aquele painel, aquele elemento que, olha, só tem aqui. Não se repetiu em nenhum lugar, por mais que queira repetir. Cada concreto aparente é exclusivo, ele é único. Então, ele tem esse senso de exclusividade, esse lado artístico, artesanal, que para ser feito tem um esforço de muitas pessoas, desde da parte da engenharia,
de quem projeta, de quem está lá, né? De quem executa, né? Nosso mestre lá, de obra, Estela. Todo mundo que estava naquela concretagem, todo mundo que se envolveu, todo mundo... Nossa, aquilo para ficar pronto, depois o acabamento, aquele cuidado. Nossa, aquilo ali tem um valor, né? Tem valor. Isso só que a manutenção dele é muito vantajoso nesse sentido. Ontem eu fui na obra e essa obra já tá ficando praticamente pronta. E aí, assim, eu fiquei com o coração tão feliz, assim, de falar assim, nossa, deu tudo certo, nós estamos aqui. A gente tava tanto medo, né? Eu nunca sei um contrato com medo na minha vida. Isso foi, mas o cliente, ele foi... Como, meu Deus? O cliente, ele olhou pra nós e falou assim, eu tenho certeza que vocês duas mulheres vão dar um show e muito homem aí. Ele teve muito mais, a esposa dele, eu achei a coisa mais gracinha, porque a esposa dele super confiou na gente. Porque quem ia pegar? Ainda tem uma questão de preconceito de ser mulher, né? Tem, gente. De falar assim, tem eu vou estar colocando a minha obra para duas mulheres que nunca fizeram, e a gente aguentou o tranco. Olha legal, só. Né? Olha porque, só. E a gente ainda virou para ele e falou assim, olha, a gente nunca fez. Mas, se você fechar com a gente, pode ter certeza que a gente vai te entregar perfeito. Do jeito que você tá pensando. A gente vai buscar entender, né? Não, vocês fizeram o certo, sabe? Vocês deram o melhor passo possível, que foi buscar o conhecimento. O que eu mais vejo, o que eu mais recebo no meu direct, se vocês verem o meu direct... É gente que tentou fazer na cara e na coragem e não deu certo. Mas sabe por que isso acontece? A cultura ruim do brasileiro em querer investir em educação. Não quer pagar um curso, não quer pagar uma consultoria, acha que, tipo assim, tantos mil, não, eu vou dar um jeito, eu sou engenheiro, eu consigo. E não é assim, né, que as coisas funcionam. A gente precisa... eu coloquei esses dias no Instagram, quem não senta pra assistir não pode levantar pra ensinar. Então, você tem que aprender. Talvez um dia eu possa até ensinar alguém a fazer obra em concreto aparente, mas eu preciso sentar pra aprender. Eu não posso... eu falo assim, a obra é o melhor campo de batalha, né? Você aprende, mas tem coisa que não dá pra arriscar demais assim também não, né? Sim. O meu risco da Estela foi topar fazer a obra. Isso foi o maior risco que a gente assumiu. Agora, executar ela sem saber, aí já acho que nem é risco mais. A gente não ia arriscar jamais isso. Vocês fizeram muito certo. Que eu recebo, sim, histórias que daí a pessoa já tentou fazer de qualquer jeito, os profissionais envolvidos achavam que era a mesma coisa que fazer concreto convencional. Deu ruim, e aí tá correndo atrás para ver o que consegue fazer para arrumar. Então, a maior parte das coisas que eu recebo no meu direct é histórias tristes. E fotos, assim, já recebi da pessoa demolir. Nossa. Demoliu, assim, os paredões de concreto foram abaixo, a pessoa achou que o resultado foi muito ruim. Eu recebo muita mensagem de proprietários, então muitos proprietários me procuram. Proprietários compram um curso para que a mão de obra veja, que os profissionais que estão executando vejam o curso. Então, muitos dos nossos alunos não são nem engenheiros, nem arquitetos, nem construtores, nem são os donos da obra. Eu vou falar o que eu fiz lá na obra. Eu peguei o seu curso na parte do acabamento e mostrei para os meninos. A gente assistiu junto lá na... Eu já tinha assistido. Você explica melhor. Aí eu peguei, gravei, levei lá para os meninos. Todo mundo assistiu ao vivo na obra. Multiplicamos. Aí os serventes, os pedreiros... Todo mundo viu, então a gente conseguiu levantar uma tarefa para todo mundo. Que legal. E aí todo mundo assistiu. Não, maravilhoso. Esse é o objetivo. A parte do lixamento, a parte do acabamento ali da massa e a parte da resina. Não, e olha só que legal. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso, porque... Vocês, além de garantir que a obra de vocês vai ficar perfeita, vocês estão proporcionando para eles uma nova habilidade. Não, vocês vão sair de lá agora eles vão sair, nível. O carpinteiro vai sair, eu já fiz concreto aparente, sei como é que trava, sei como é que faz as madeiras, como é que monta as formas. Já é um profissional qualificado, assim, acima da média. O pessoal que aprende a fazer o acabamento final ali, a corrigir, passar ali a nata, fazer o estucamento, esses caras pelo Brasil hoje estão sendo disputados. Então, é muito interessante porque vocês permitiram, né, e capacitando outros profissionais a fazer esse trabalho. Então, é muito gratificante. Que legal que tu mostrou lá. Foi assim, né? Gostei. O pessoal ficou assim, apaixonado na hora. Falei assim, gente, sessão cinema na obra. Foi mesmo, parei. Né? Mas conhecimento bom é conhecimento passado, né? Só pra gente não funciona, né? Mas agora nós vamos pro contrário. Quais piores erros, né? 4 piores erros que... Você já até falou alguns, né? Acho que você pode... Que você já viu, né? Ou que você falaria pra não fazer, né? Acho que
Erro número 1 é pensar que é a mesma coisa que fazer o concreto convencional. Achar que é a mesma coisa, que pega a madeira bruta de qualquer jeito, monta a forma de qualquer jeito, não faz... Não pode ser madeira usada, né? Isso é uma coisa... madeira usada, não. Não pode ser madeira novinha. A madeira, né, é de primeiro uso. Nossa, o pessoal às vezes faz qualquer coisa, faz madeira... Antes que eu esqueça uma coisa, um dos piores erros, porque eu vi uma casa de concreto aparente ripado aqui em BH, só que quando eu olhei para ela, eu consegui ver as marcas da ripa certinho. Assim, a pessoa montou o painel e colocou certinho, então dava para ver as emendas. Horrível. Mas a pessoa não teve essa maldade. Não sabe. No mínimo, ela não fez o curso do marketing. Tem que fazer, tem que estar... É o básico, né? Tem que estar contrafiado. Isso. Né? A gente tem que disfarçar as emendas. Nossa, isso aí é básico, é um erro básico. Literalmente, você olha assim, você vê. Esse fica muito feio. E aí, depois que tá concretado, já era. Então, acho que o grande erro é não saber... achar que é a mesma coisa. Esse é o erro número 1. Então, vai lá, acha que é a mesma coisa, vai na cara e na coragem. O segundo erro pode ser a paginação das formas, não saber que tem que paginar as formas, né? Que a forma, o desenho dela é o que vai ficar impresso. Então, a gente tem toda uma técnica, né, para ficar bonito. Como é que eu termino? Onde é que o tamanho da peça deu diferente da tábua? Eu mexo no tamanho da tábua, mexo no tamanho da peça, ou onde eu coloco essa emenda. Nossa, tem tanta técnica, né? Tem que ter uma paginação. Tem que ter uma paginação, tem que ter um cuidado, né? Não é assim... É tudo muito pensado, né? É bem pensado. Outro erro crasso é o pessoal usar o concreto, achar que o concreto tem que ser mais fluido e usar só brita zero, por exemplo, né? Que era uma coisa que lá no começo eu achava também, na minha cabeça, olha, preciso ser o concreto mais fluido possível, vou usar só pó de brita. Cara, a pó de brita é o que dá mais bicheiras. É contraintuitivo. Nas superfícies, nas arestas, as britas se juntam ali e fica a gente chama de empaçocamento, né? Embola, né? Embola. E era uma coisa que eu fui aprendendo na prática, não. Isso é muito legal. Saber a dosagem entre os agregados, não é só pó de brita, não é brita zero, tem um segredo. Então, tudo isso, o pessoal às vezes quer fazer o concreto muito fluido e às vezes acaba dando... Esse processo seu de aprendizado, que você sofreu mesmo na prática ali, aprendeu na prática, a gente já pegou tudo prontinho. E foi uma coisa que eu assustei na hora, porque eu falei, gente, como assim? Esse slump aqui com brita 1, ainda por cima, como que vai passar na forma? E aí você explicou... E olha só pra você, é muito legal. Porque a gente não vai pensar que o concreto mais firme é o melhor. Não, com brita 1? Não, tem toda essa proporção entre os agregados, é importante. O aditivo, né? O pessoal não usa aditivo, o pessoal nem sabe que tem que ter aditivo. Então, já vi prédios grandes, assim, feitos em concreto aparente, o pessoal não usou zero aditivo. Não, esse negócio do aditivo, a gente fala muito que... Né, Nossa, o aditivo ajuda demais, ele é muito importante para a durabilidade do concreto, né? Ele é fundamental. O concreto vai ficar exposto. Então, a gente tem todo um cuidado, né? Toda essa técnica de acabamento que a gente desenvolveu para fechar os poros ali, justamente para fazer com que o concreto tenha a mínima penetração de ar possível, né? Então, isso é um erro que o pessoal... Isso que você falou é o terceiro ou é o quarto? É o terceiro. Esse terceiro item é um que a gente bate muito na tecla, né? Ter um método construtivo, não só o concreto aparente, mas qualquer método construtivo, que seja feito dentro das normas, que seja feito com prevenção a combate às patologias. Porque, infelizmente, a maioria dos construtores hoje fazem o tradicional que conhece, não atualiza aí, talvez, no mercado, que a gente tem um tanto de produto aí super bacana de aditivo. Eu falo muito principalmente da impermeabilização, porque quem conhece a história da Coimbra sabe que a gente começou com perícia, estava falando aqui com o João agora sobre isso, e a gente já vistoriou muito imóvel que deu muito problema com umidade, com infiltração. Acho que é a patologia mais recorrente no Brasil inteiro. É vazamento de laje e infiltração de parede. Infiltração não, umidade nas paredes, né? E isso só consegue ser combatido na hora que você está construindo. Depois você vai corrigir. A correção nunca ela é 100% eficaz, né? Você tem que ir direto na causa. Então, o concreto aparente ainda requer mais esse conhecimento ainda de construir evitando patologias, porque como que conserta depois o concreto aparente? Como é que você passa impermeabilizante dele depois? Porque uma parede de alvenaria, você vai ali, põe um aditivo na massa e passa, você consegue segurar aquela parede ali uns 2, 3 anos, talvez, né? Com aditivo muito bom, impermeabilizante. Como que faz isso nas ripas?
Então, se você errar nisso... não tem como. Você vai ter uma obra com patologia pra sempre, que você não vai conseguir resolver nunca. Não, sem dúvida. Né? Então, olha só, esse terceiro item, pra mim, assim, dos 3, é o pior erro, assim. Claro que todos são importantes, né? Mas você tem uma obra com patologia, né? Com uma doença, porque a patologia é uma doença. Pra sempre, como é que faz? Não tem como e aí, às vezes, a pessoa acha que ficou tudo certo, né? Não, tá tudo certo, a parede ficou linda e tal. E aí, depois de anos... nada, às vezes, na próxima chuva vai dar um problema ali. E acho que o quarto erro é não saber dar o acabamento. E aí o pessoal vai tentar passar uma nata e acaba quase que rebocando o concreto. Isso eu já vi demais. O pessoal tenta passar, tem alguns produtos no mercado que são vendidos prontos para fazer e acaba ficando um reboco, o pessoal faz e acaba todo aquele esforço de escolher a madeira, de deixar a impressão dos veios da madeira. E vem a pessoa, que hoje você vai lá na obra, você já vai olhar. Fica praticamente reboca. E aí, o popular é reboco com risquinho, né? Ainda vai lá e depois faz uns risquinhos, assim, pra dizer que era a forma. E, cara, isso é muito comum. Muito triste, assim, o pessoal não saber dar acabamento, faz um acabamento muito grosso. Depois, como é que tira isso, gente? Não tem como tirar. Aí é um perrengue absurdo. Tem como, né? Mas... É um perrengue que eu não desejo pra ninguém. Mas aí... Já teve que fazer isso? Não, nas minhas obras não. Nas obras você conseguiu prever isso aí antes. Sim, né? Mas já tive clientes que tem essa situação e a gente deu uma orientação para poder corrigir. Isso aí deve ser terrível, você conseguir fazer a obra toda certinha, a parte mais difícil que é não abrir forma, não acontecer na hora do acabamento, você acaba. Outro erro é a resina, escolher a resina mal, resina base solvente. Resina, pra mim... A base solvente, ela tonaliza o concreto e não tem como tirar. Imagina então, só. Então ela é terrível. A pessoa pinta errado e perde tudo. Tudo prontinho, tá ali. Passa outra por cima, né? Tá lá todos os veios, tudo certinho e vem com a resina errada. Essa acabou. Dica da resina, pra mim, na hora que, na consultoria que você fala, eu falei, gente, imagina só, a gente vai lá e pinta um pedação e acaba com o serviço. Acaba com o trabalho de... Nossa. E o custo, gente, tá vendo como que vale a pena estudar? Você evita tantas coisas. Aprender com o erro dos outros, né? É a melhor coisa que tem, né? Eu acho que você comprar um curso, tem que pensar isso. Vou comprar dessa pessoa, porque essa pessoa já errou e eu não quero errar o que ela errou. É um conhecimento que a gente está disponibilizando de anos e anos e anos fazendo concreto. E desde que eu abri o Instagram falando especificamente disso, né? Nossa, a quantidade de pessoas que aí sim multiplicou mais ainda essa cultura de as coisas que estão dando errado, as coisas que a gente busca conhecimento, manchas em concreto. Nossa, tem tanta coisa que... Lá na obra, quando a gente foi executar, numa das concretagens, quando a gente foi concretar os pilares, eu montei uma parede que era a parte da casa, sabe? Para ser uma parede teste. Ela seria já de concreto ripado, mas não era as paredes da casa, tudo naquele volume maior. Então, era uma parede menor ali e que eu falei assim, nós vamos fazer o teste aqui. Vamos ver como que vai ser a nossa primeira parede. A gente fez um teste, já tinha feito sua consultoria. Aí, fizemos a nossa primeira parede. Quando desenformou... ela ficou bonita, mas eu vi que a gente poderia melhorar na questão de vibrar, de bater ali, né? E aí na nossa segunda já ficou maravilhoso. Então, eu recomendo a pessoa tentar fazer um teste. Faz se uma tiver Faz paredinha um pequenininha. protótipo. Faz que jogue ela no chão depois. Faz um teste, porque isso também vai te dar segurança na hora. Igual no nosso caso, a gente tinha lá... As paredes são de 4 pra lá, né? 4 metros. Eram muito altas. Então, me deu uma segurança ter feito viu que tudo deu certo mesmo e partir pra segunda. Só que o legal foi que na primeira eu consegui identificar o erro que a gente teve na primeira concretagem pra nas outras a gente evitar isso. Isso é uma coisa errar na parede grande. Nossa, eu sempre recomendo. Para quem nunca fez concreto aparente, a dica número 1, faça um protótipo. Faz uma paredinha pequenininha, faz um protótipo, testa primeiro. Porque antes de sair pro jogo, né? Acho que o concreto aparente é um jogo de teste, né? Agora a gente vai passar agora para a parte do acabamento. Então, a gente fez em alguns lugares pequenos para proprietário ir lá, ver, avaliar.
como ela gostaria, porque lá no nosso caso, a nossa obra específico, né, eles gostam de algo mais robusto, a gente nem colocou a madeira plainada, bitolada, igual é o que você ensina, né, no seu curso, mas por gosto mesmo, né, o gosto do cliente queria o mais robusto. Então, a gente tá fazendo tudo pequenininho, né, Estela? A gente faz e mostra pra cliente. É tanto que essa parte do acabamento, pra ela, assim, ela falou assim, eu quero que fique ela quer do jeito que tá lá. Ela quer do jeito que Aí eu falei, não, mas tem que dar uma lixadinha, deixa eu fazer num aqui pra você ver como é que vai ficar e tal. E ela, pra ela, assim, eu vou ver, mas pra mim eu quero isso, eu não quero ela só quer que tire as rebarbinhas, mas por ela nem acabamento ela só queria que passasse. Então ficou muito bom. Assim eu espero, nós vamos saber daqui a pouco, né? Não, tem uns lugares que deu bicheiro, que eu expliquei pra ela, olha, aqui a gente vai ter que fazer... Muito no fundo, né, nessa parede. Porque a parede é muito alta. E aí o mangote também do vibrador não desce, não chega até lá. Então o pessoal ficou batendo com o martelo. Mas deu uns pequeninos e aí assim. deu. Mas só que isso foi na nossa primeira. Aí na segunda já não deu na segunda, a gente conseguiu evitar demais isso. Foi muito, assim... Deu muito pouco. Deu muito vai pouco. Aprimorando. Então, a gente conseguiu aprimorar isso. Nossa, com certeza. Aí, então, só onde tem essas bicheiras que ela falou assim, olha, eu quero que trata pontualmente. E é onde tem os furos, né? Que a gente coloca um tubinho, né? Pra fazer o travamento. Ali, ela quer que tampa e pra ela tá perfeito. Que coisa boa. Legal, você sabe que... essa coisa do acabamento do concreto é muito particular também, né? Porque, por isso tem que por exemplo, no Uruguai é muito comum um concreto bem bruto. Então, o estilo que ela gosta. Essa sua cliente, se ela for para o Uruguai, ela vai se identificar muito. Porque lá é impressionante. Às vezes, assim, até as pequenas bicheiras deixa como tá, impressionante. Eu vi num dos seus stories que você colocou até o arame. Não, assim, eles deixaram. Deixa o espaçador, tudo aparecendo. Nossa. E é pela estética bem bruta, bem brutalista. E é real, né? A nossa técnica é mais de dar um acabamento, de fazer um processo de lixação, né? Fazer um emparelhamento dos tons, do concreto. Então a gente tem essa técnica, mas nada... eu digo assim, o seu concreto, suas regras, né? Pode ter nessa parte do acabamento, né? Na parte do acabamento. Na parte do acabamento. Até ali quero deixar mais bruto. Maravilha, quero deixar mais bem acabado. Eu ainda acho que cliente... fazer. A gente fez os testes lá, a gente já fez 2 testes com ela. Mas eu acho que ela vai querer do jeito que tá lá mesmo. Então ela... Isso é um outro segredo, né? Olha só. Deixar o cliente escolher de pouquinho em pouquinho. Porque aí você chega lá e faz o acabamento todo, não deixou o cliente ver. O cliente chega lá e fala, não gostei. E aí? Então, assim, não façam isso, né? Acho que é uma dica dentro das suas dicas que você já deu em outras perguntas, é levar o cliente na obra e mostrar. Faz um pedacinho, tá bom? Continua. Vamos fazer resina, vamos aplicar nesse cantinho aqui pra ver como é que fica. Gostou essa cor? Continua. Você vai fazer tudo pra mostrar se ficou bom, a pessoa não gostar. Perfeito. Já era. Não, tem que ser aos poucos. A gente foi fazendo uns pedacinhos lá. E aí, agora, na semana que vem, ela vai levar a resina, porque aí no pedaço que a gente fez, ela vai passar a resina e aí, dentre os 3... ela vai escolher qual que agradou mais a ela. Isso é um profissionalismo, né, maravilhoso. Isso chegar até aqui para cuidado, no final, né? Também a cereja do vocês bolo. Vocês estão corretíssimas. Isso é um trabalho especial mesmo. Porque o cliente, ele quer ver, né? Ele quer... E aquilo ali não... É aquilo que eu falei. O concreto não aceita desaforo. Aplicou, depois que fez o paredão todo. Não tem como reverter, né? Não tem como. Não, então fazer pequeno. O cliente deu ok, aprovou. Aí sim vai pro... Ontem lá na obra o cliente falou assim pra mim, nossa, Estela, eu tenho que agradecer muito a vocês. Porque, assim, é um sonho mesmo e ficou muito perfeito. Ontem ele falou isso pra mim. Aí, por isso que eu falei que eu fiquei até, assim, emocionada ontem, muito feliz com isso. E também pelo feedback, que o cliente, ele tá apaixonado com o que ficou. Isso é muito gratificante, né? A gente não sabe, né? Aí Como a eu gente faz falei... a primeira vez, a gente ficou sem saber, né? Será que ele tá gostando? Como é que é? E aí, a gente tá lá na obra ali, principalmente a Estela, né? E, então, se ele solta esse feedback, ele sabe de você esse o tempo inteiro. Que sabe? bom. A gente falou, sabe de tudo. A melhor pessoa nesse negócio aqui pra fazer sua obra, viu? Ele sabe Coisa disso. boa. Sabe de tudo, assim. Ontem eu tava lá e a cliente disse, mas ele vai vir aqui na obra ver. Eu falei assim, eu vou ver se ele vai conseguir e tal. Que legal. Ô, João, não tem nada a ver com o nosso tema, mas a verdade, ela liberta, né? A gente nunca deve esconder nada das pessoas, né? O cliente soube o tempo todo que a gente nunca tinha feito, que a gente ia ter que estudar, que a gente ia ter que correr atrás. E olha só, tá dando tudo certo. Por quê? Porque a verdade, ela liberta, né? Então a gente sempre tem que, né? Vocês estão aí começando, né? O pessoal que tá começando a carreira, sempre preze por isso, né? Ser honesto, transparente, tudo que faz com muita honestidade, com muita transparência, com muita responsabilidade, né? Eu acho que a gente nunca perde por isso, né? Sem dúvida. E a próxima pergunta é...
para essas pessoas que eu acabei de falar, para esse pessoal que está começando, né, que assim, tá um pouco, ainda não tomou um direcionamento aí na carreira, arquiteto, engenheiro, eu falo assim, do pessoal da construção, qual é a dica que você daria para essas pessoas que estão começando no concreto aparente, né? Assim, a pessoa que viu até que nós falamos, o cliente perguntou, eu vou fazer igual essas meninas, eu vou topar e vou começar a primeira obra. Qual que seria a sua dica de ouro, assim, para essa pessoa? Acho que a primeira coisa, para quem quer trabalhar com concreto aparente, é saber que vai entrar nesse mercado de alto padrão. Então, o concreto aparente, ele está aliado com obras de alto padrão. Pelo seu custo, né, pela sua estética, porque quem opta pela estética do concreto aparente é um público que tem mais uma bagagem cultural diferente, o pessoal gosta, o pessoal entende o conceito. Então, quem pretende trabalhar com concreto aparente tem que saber que vai estar entrando no mercado de alto padrão, e é um mercado diferente, é um mercado que exige mais preparo, mais conhecimento, né? É diferente, né? Assim, é um mercado que tem que estar muito bem embasado nas suas decisões. Aquilo que tu falou, né? Da verdade, da honestidade, do comprometimento, da responsabilidade, do atendimento, a forma de atender o cliente, a forma de dar segurança para o cliente. Então, entrar no mundo do concreto aparente também é entrar no mundo do alto padrão, e isso exige, né, um preparo do profissional, seja de engenharia, de arquitetura, seja um empreiteiro, seja um construtor, um incorporador. Ele tem que se preparar para esse tipo de mercado, né? Que não é um mercado... É um mercado qualquer, a verdade não é um mercado qualquer. Qualquer pessoa que pode sair entrando, assim, né? A gente sabe quanto é difícil, né? Vocês estão nesse mercado de alto padrão, eu estou nesse mercado, a gente não nasceu nesse mercado, a gente foi conquistando. A gente foi caminhando. É um trabalho que vai degrau por degrau até chegar nesse padrão, e para cair dele, para sair dele é muito fácil. Né? Então tem que ser um trabalho de excelência constante, né, de aprimoramento da mão de obra, dos profissionais, dos colaboradores. Então, quem quer trabalhar com concreto aparente, esteja preparado para o alto padrão. Ou se prepare, né? Ou quem pretende trabalhar com alto padrão, fatalmente, em algum momento, vai receber essa pergunta. Você sabe fazer concreto aparente? É verdade. Né? Fatalmente, em algum momento, vai ouvir essa pergunta e pode dizer, olha, não sei, não, já sei porque já fez o curso lá do Martin, já viu o podcast do Momento minha próxima Engenharia, resposta agora vai ser diferente. Né? Eu já estudei, eu já fiz, e vai lá ver minha casa Sou lá uma pra você tirar né? Somos especialistas em concreto. Olha a autoridade, né, que vocês têm. Vocês agora têm um portfólio. Isso me lembrou de né? uma coisa que aconteceu recentemente. Talvez essa pessoa até está nos assistindo agora ao vivo. Mas a gente está conversando, né, com um cliente, e ele vai construir concreto aparente. Ele pediu para ir na nossa obra. E olha que legal, diferente da primeira vez que eu realmente não tinha nada a não ser a verdade para falar com o meu cliente, que eu poderia me empenhar na obra dele, eu consegui mostrar na prática. Eu fiz, esse aqui é meu resultado. Tire suas conclusões, se você tiver gostado, estou aqui para construir. Né? Então, assim, tudo é um degrau, como você falou. Um dia eu não sabia, agora é algo que eu já estou dominando, né? Então, tudo na vida é assim, né? Então, acho que a capacitação, a gente está falando esse tempo todo aqui, né? Aprendizado, capacitação. Conhecimento é constante. A gente tem um aprendizado que a gente nunca está 100% pronto. A gente está sempre aprendendo, sempre buscando conhecimento, sempre se especializando mais para atender melhor os nossos clientes. E o cliente do alto padrão, ele é um cliente diferenciado. A gente tem que prestar contas para aquele cliente o tempo inteiro. Na hora que ele tem dúvida, a gente tem que estar disponível. Então, é um cliente que ele vai te exigir muito mais. A pessoa tem que estar realmente preparada para entrar nisso, porque é um cliente que ele vai querer você ali e na hora que ele precisar. É um atendimento de alto padrão. Eu falo assim, com o cliente do alto padrão. Então, é uma escadinha atendimento de alto padrão. A Coimbra, ela começou construindo, fazendo uma casa de lixo. Foi. Né? Nossa primeira casinha. Uma casa de lixo. Olha só. Foi. A RS, não sei se chama RS lá, né? Que a área de resíduos sólidos. Isso aqui chama assim. Então, a nossa primeira construção foi uma casa, só que foi uma casinha de 31 metros quadrados, porque era um condomínio muito grande, então é de acordo com a população, né? Só que assim, a gente fez com tanto carinho na época, que pra mim era
minha primeira obra. Então, assim, eu revesti até lá em cima, coloquei o revestimento tudo alinhado, tudo muito bonitinho. Eu fiz paginação, pintura, textura, telhado colonial, coisa mais. Eu coloquei a calha, condutor. Eu fiz questão, assim, nos minutos. Eu praticamente moraria dentro daquela casinha de resíduo, sabe? Tão bonitinha que ela ficou. Ela ficou igual uma casa mesmo, porque 31 metros é quase uma kitnet, né? E aí, na hora que a gente entregou, eu fiquei olhando assim, e eu nunca vou esquecer desse dia. Eu olhei pra essa casa pronta e falei assim, essa é minha primeira obra, mas um dia eu vou estar construindo casas de alto padrão, eu ainda vou chegar nesse dia. E foi subindo a escadinha. Foi subindo a escadinha. Foi casinha, e a gente foi trazendo bagagem de como lidar com esse cliente. Qual que é a resposta que eu tenho que dar para esse cliente? Como que vai ser minha tratativa com ele? Não, isso e aí a gente foi aprendendo. Não, e é um degrau. Às vezes as pessoas querem já dar um salto. Né, dar um salto. Já quer começar no outro padrão. Já quero estar dentro do Alphaville, já quero estar dentro... E aí, na hora que fala do concreto aparente, aí que você tem que ser mais especializado mesmo. Não, aí é... Né, degrau por degrau a gente vai alcançando e se especializando. Né? E agora a nossa última pergunta, não menos importante, né? Que é mais sobre você, né? Uma experiência profissional, assim, nem precisa ser sobre concreto aparente, não. Assim, algo que mudou sua vida, sabe? Mudou o seu jeito de enxergar esse mundo da construção, né? Da arquitetura. Algo que marcou, sabe? Toda vez que você senta numa roda, assim, com a pessoa, você gosta de contar essa história, assim. Não precisa ser positiva também, né? Pois é, tem tantas... São tantas, né? Tem tantos desafios, né? Mas eu acho que eu poderia falar um pouco dessa coisa de ter a coragem de se expor no Instagram. Acho que para mim foi uma grande virada de chave. Faz sentido, né? Foi uma grande virada de chave. Aparecer ali no Instagram. Aparecer no Instagram. Que foi em 2019. 2019 foi a primeira vez que eu virei a câmera, né? E me filmei todo envergonhado para, né, falar. Não é fácil, né? Não é fácil. Nossa. Mas isso foi um divisor de águas completamente do meu negócio, né? Do meu escritório. Já tinha o Instagram ali desde 2016, aí postava os projetos, né? Postava as fotos das obras. O nosso Instagram ele é muito voltado para foto de casa pronta. A gente faz muito questão de fotografar as casas prontas, né? Porque a gente tem muito orgulho do trabalho pronto, né? É só portfólio, né? E às vezes a maioria dos escritórios é só render, né? Só a perspectiva. Nunca mostra a casa pronta porque às vezes não ficou, né? Legal. Às vezes nem fez, né? Nem todo projeto vira obra construída. Então a gente é da obra para justamente chegar lá no final e ter a obra construída. Mas até 2019, só fotos, né? Aquele Instagram que é só vitrine, né? É só vitrine, não só posto produto, não mostra ninguém que está por trás. Né? Em 2019 eu decidi virar a câmera, né? E botar o rosto, e aquilo ali mudou completamente o jogo, né? Foi a partir disso que a gente fez o primeiro projeto fora do Rio Grande do Sul, em São Paulo, né? Que eu comecei falando lá no podcast. E aí eu fui encontrar esse cliente lá em São Paulo e eu perguntei por que ele nos contratou. Daí ele falou assim, porque tinha uma cara boa. Que legal! Simpática, não foi? Ele falou, eu vou contar, vocês são muito simpáticas. Olha só, né? Se eu não tivesse tido a coragem de virar a câmera, de falar, e é difícil, não é fácil. Vocês também trabalham com o Instagram, com a mídia. Gente, você não tá de saco cheio, você não quer ficar lá com ninguém, não. É difícil. Você tem que virar a câmera ali, falar alguma coisa, não né? É fácil. A gente é profissional, a gente faz o nosso trabalho mesmo. Tá acontecendo no offline, que é um trabalho pesado, que é lidar com a turma da obra, lidar com o cliente, lidar com todas as obrigações fiscais, financeiras, né? É um mundo de coisa acontecendo por trás, mas ao mesmo tempo é muito importante abrir a câmera ali, falar e se comunicar com as pessoas. Isso para mim, então, foi um divisor de águas. 2019 foi essa experiência, porque eu tinha feito ganhei um prêmio que eu ia para Milão, naquela feira, né, de design de Milão, e eu sabia que eu ia estar na feira, e eu ia mostrar as coisas na feira, mas ninguém como é que ia saber que eu era? Quem que eu era, né? E aí eu comecei a treinar um pouco antes para poder aproveitar aquele conteúdo da feira. E ali começou. E aí todo o nosso Instagram cresceu muito, né, a partir disso. Então sempre quando eu coloco a cara, o rosto, falando, por mais difícil que seja... É mais humano, né? Dá mais resultado. E depois foi o que me fez ter coragem de abrir esse Instagram para falar de concreto aparente, falar especificamente disso. E ajudar pessoas pelo Brasil inteiro.
até fora do Brasil, né? Até fora do Brasil. Estar aqui com vocês é fruto disso, né? Vocês, né, a gente já se via virtualmente, né? E poder a gente se encontrar as pessoas pelo Brasil, ajudar as pessoas, ver as histórias positivas, né? Mas tudo a partir de uma quebra de barreira, né? Que muita gente, às vezes, que pode estar nos assistindo, talvez ainda está nessa dúvida, está ali com receio, né? Se eu puder dar um conselho, né? Tenha coragem, né? De se expor um pouquinho mais, falar um pouquinho com as pessoas. Isso gera conexão que isso leva longe, né? Se eu tô aqui hoje, né? Porque lá em 2019 tive essa coragem. É exponencial o que o Instagram, o que esse contato pode fazer. O digital, eu falo, né? assim, eu travo essa luta, assim, todo dia, porque pode não parecer, mas eu sou muito tímida. Muito, muito tímida mesmo. E virar... Não parece. Não me bater, tá? Não parece. Eu ligo pra ela assim, ó, você já fez seu vídeo do dia? Exatamente. Vira essa câmera. Estela, grava aí, Estela. Mas ela realmente tá vencendo isso. Então, assim, eu travo todos os dias. Na hora que eu viro a câmera pra falar... eu venço todo dia um pouquinho, na hora que eu consigo terminar os stories, postar, que eu falei assim, eu vou fazer... Porque eu chego na hora que eu vou falar, todo mundo olha. Todo mundo aparece, os meninos tudo quer ver. Aí todo mundo quer ver, quer olhar, quer entender o que eu tô falando. Então eu fico tímida. E aí eu venço todo dia isso. Mas é legal, porque aí a gente recebe os feedbacks de quem tá do outro da tela vendo, falando assim, nossa, isso que você falou é muito importante, que legal e tal. E ao mesmo tempo, a gente tem que estar preparado para quem vai falar o contrário também. Sim. As críticas, né? Claro, As críticas. Mas se você coloca então, quando você coloca a sua críticas. cara ali, você também tem que estar preparado para receber as críticas também, porque nem todos os comentários vai lá e está te aplaudindo, não. Tem comentário de gente falando... Agora não é assim, moda dos nossa, haters. quis menina sem noção. Não sei. Então, assim, tem hora que dá vontade de ir lá e responder. Aí a minha cabecinha pensa... Não perca tempo com isso. Então, assim, eu tenho muito apoio da Thaís, dela me ligar e falar assim, Estela, não, para aí o que você tá fazendo e vai fazer. É um minuto. Esse é um minuto só, você vai fazer. Aí eu paro, vou lá e faço e tal. E aí eu tô vencendo isso todos os dias. Ô, João, mas sabe o que é legal da Estela? Assim, que eu tenho orgulho de falar dela, porque ela realmente, a gente começou, né, nisso junta, e eu nunca tive, né, vergonha de falar, porque é uma coisa do meu perfil, né? Nunca tive, eu adoro esse ambiente de microfone, ela câmera, fala, assim. eu estou no meu mundo, assim, eu nunca tive, eu também cresci dando palestra, é ótimo, né, como se fosse desde criança, mas desde os meus 19 anos eu formei técnica de segurança, todos os técnicos que estão me ouvindo sabem disso. Então a gente dá muita palestra, a gente dá muito treinamento, e eu já trabalhei direto numa empresa grande que é a montadora Fiat. Então eles me estagiaram, tem vezes, eles já me jogaram, assim, quando eu entrei lá, para palestrar para diretor, para gerente, minhas primeiras palestras lá dentro foi para 50 pessoas e tudo gente da alta. E eu era estagiária, né? Jesus amado, mas como era meu perfil, então eu, sinceramente, nem liguei. Eu fiz com medo, eu tenho um lema que eu faço, se tá com medo, vai com medo mesmo. Eu sempre fui dessas, eu nunca deixei de ter medo das coisas. A gente tem sim, é hipocrisia falar que não. Mas eu sempre vou, eu não deixo o medo me paralisar, mas eu não deixo de fazer. Então isso nunca foi um problema, entre aspas, né? Eu tenho um certo, assim, né? Não é um assunto, mas só ponderando isso, quando eu estou no meu ambiente da minha igreja, isso muda. Porque aí já entra uma outra questão que é temor a Deus. Então, quando eu sou chamada para falar na minha igreja ou falar algo para esse público, não é questão de como é que fala? Medo ou aquela questão de insegurança, mas é um temor tão grande que eu falo toda vez que eu travo é quando eu vou falar alguma coisa de Deus, porque é o temor muito grande que eu tenho. O medo de falar alguma coisa que vai desagradar ao meu Senhor, né? Então, acho que a única hora que eu viro outra pessoa, que é a outra Thaís que tá ali. Mas voltando, assim, pra essa realidade da Estela, ela tinha tanta vergonha, ela passava tanta raiva. Porque eu falava assim, pelo amor de Deus, é só você virar a câmera e falar e mostrar, não precisa nem de aparecer não, Estela, põe o dedo. Olha aqui, gente, essa pedra, como é que tá sendo instalada, mostra a nossa realidade, não precisa ficar elaborando coisa elaborante demais, não. Mostra o que você tá fazendo aí, mostra seu dedo, não precisa de mostrar você, não. E aí ela foi aos pouquinhos, e hoje, esses dias mesmo, ela fez um vídeo lá, eu fiquei pensando, falei, como as pessoas evoluem, né? Ela mostrou o vídeo, assim, com os meninos lá pertinho dela, mostrou os meninos, filmando os meninos lá perto. E aí, gente, você quer interagindo com eles. Então, todo mundo
pode, né, evoluir, todo mundo pode crescer, basta a pessoa ter boa vontade. No dia que a gente sentou, né, e fez uma reunião lá na empresa e a gente colocou isso na mesa, gente, hoje o nosso Instagram é nosso trabalho. É como se fosse a Coimbra Construtora e a Coimbra Instagram. Então virou, hoje a gente não vê Instagram mais como uma diversão, vira a câmera e faz uma história pro povo ver, não é. Hoje o nosso Instagram é a nossa ferramenta de trabalho principal. É o setor comercial da empresa. E isso, tanto que eu cuido deles, a gente, né, delegou essa função para mim hoje, já que eu já sou do comercial, para cuidar. Existe uma pessoa que cuida só disso. Então, isso é muito importante pra gente. Então, quando ficou isso entendido pra Estela, pro Caio, o Caio é mais tímido, ele tá vencendo ainda essa parte. E aí, virou uma coisa rotineira. Então, às vezes ela esquece, manda mensagem, ou grava alguma coisa, não tem nenhum story lá, grava alguma coisa. Porque a gente sabe que é importante ter esse conteúdo ali rodando. E a gente coloca conteúdo realmente de valor, com informações importantes. A gente gosta de mostrar mesmo. A gente mostra intencional. Isso. Da realidade mesmo, do que estava acontecendo. Igual ontem, a gente estava instalando as esquadrias e estava num caminhão muque. E aí tem todo um processo para poder instalar isso. Não é qualquer coisa, um vidro de 4 metros. Como é que o pessoal tava? Todo um serviço especializado. Então, a gente traz um conteúdo, a gente entrevista as pessoas da obra, né? A gente gosta muito de mostrar os mestres, Eu gosto, porque eles sabem demais. Sabem muito mais que a gente. Sabem demais. Aí eu pego e falo aqui, me ensina. Como é que você tá fazendo? Como é que é? Pra quem tá do outro lado da tela, vê. Então, a questão de se expor é uma dica, sim. Tem pessoas que têm muita facilidade, têm mais facilidade, né? Como a Thaís. Mas eu Mas tem que treinar. E a Estela, não tanto, mas... Eu já fiz teatro. Em algum momento a gente pra vencer a timidez. Para você também fazer teatro. Pra acreditar. Fez teatro e tudo Pra vencer, já participei da campanha de popularização do teatro. Olha só, daqui que com bacana. Uma peça. Mas pra eu conseguir vencer, isso é uma luta. Mas pra fechar esse assunto do Instagram, que ele sempre vem, né, nessa mesa do podcast, todos os 3 que passaram aqui, a gente falou muito disso. É engraçado que eu também comecei há muito tempo, hoje que nós estamos se tornando realmente conhecida, mas eu te contei ali fora, que se vocês olharem, a primeira postagem da Coimbra foi em setembro de 2018, quando a gente abriu o CNPJ. Naquela época não era tão evidente igual hoje, mas já era utilizado o Instagram. Falei, eu preciso alguém precisa me conhecer. Eu fiz site, né, porque eu usava muito site, né, fiz um site, ficou até muito legal na época, e fiz o Instagram, e postei lá só a foto do jardim, tipo assim, do paisagismo que eu tinha feito, do buchinho, e coloquei lá, ó, quando você for fazer a jardinar, não esqueça disso. Naquela época eu já dava dica, eu nem sabia. Olha só, no primeiro post. No primeiro. Quando eu fazer, eu instalei isso, não faça isso. Então, assim, eu nem sabia, totalmente sem estratégia, nunca tinha estudado isso na minha vida, eu só queria que as pessoas soubessem. Na verdade, o meu Instagram, eu usava ele, naquela época, pra portfólio, né? Eu pensava, a pessoa vai estar aqui, ela vai ver meu trabalho, vai querer contratar a gente, era só pra portfólio. E aí foi passando tempo, a gente ganhou nossos primeiros 2.000 seguidores em 2020, 2 anos depois, e eu falei assim, gente, qual o propósito disso? Tem que ter algum propósito, não é só ficar colocando obra aqui só pra ganhar cliente, pode ser mais do que isso. E meu sonho sempre foi, meu e da Estela, né, a gente tem em comum, sempre foi dar aula. A gente sempre sonhou em ser professora, assim, de faculdade, tudo. A gente tinha um sonho de fazer mestrado. E aí nós descobrimos que a gente poderia fazer isso através da internet, que a gente não precisava de uma sala de aula. Eu tenho 3 filhas, a Estela tem 2. É difícil pra gente ficar trabalhando o dia inteiro e ainda dar aula à noite. Difícil. Eu já passei por isso, já sei como é que é. E nós duas somos engenheiros de segurança do trabalho. Então, nós duas também palestramos para as pessoas. Exatamente. Então, assim, eu pensei, existe um outro jeito de não ser tão sacrificial para minha família, porque minha família também minha família também não, né? Minha família é muito mais importante que qualquer outra coisa, né? Então, a gente percebeu que a gente poderia passar um pouco desse nosso conhecimento ali no dia a dia no Instagram, começamos a fazer com intencionalidade, estudamos, né? Eu te falei que hoje que a gente tá fazendo uma mentoria de comunicação pra gente saber como passar melhor, porque a gente tem muita bagagem, às vezes a pessoa entra no nosso perfil hoje, acha que a gente tá começando agora, mas a gente tá começando lá há muito tempo, a Estela tá na desde 19 anos, eu tô desde os 20, a Coimbra começou mesmo em 2016, não, 2015, informal, que eu trabalho numa empresa CLT e depois comecei a pegar servicinho extra, né, aquelas coisinhas picadas, oficializei como CNPJ em 2018, só que hoje que eu entendi, olha quantos anos eu demorei pra entender, igual você, né, que foi mais ou menos em 2018, um pouquinho antes, pra virar a chave, né, tipo, eu preciso disso aqui é fundamental. Então, acho que como o nosso público é muito estudante, o pessoal que tá começando, que quer desengrenar na carreira, é o que o João falou, né? Virar a chave do Instagram, não só o Instagram, né? Todas as redes sociais. Tem todo um universo. Eu posso dizer para vocês que eu já fui professor universitário,
Ai, eu fiz mestrado, gosto muito dessa parte da aula. Assim. É bom demais ensinar, Aí eu fiquei 5 anos, só que eu era um dos poucos professores que trabalhava de dia, que tinha um escritório de dia, então eu trabalhava de manhã e de tarde, pegava o carro, dirigia 1 hora e dava aula a noite toda e 1 hora para voltar. Nossa. Então era um trabalho, pesado. 5 anos, trabalhando 3 turnos todos os dias, era muito pesado. É muito pesado. Mas deu uma bagagem para mim muito grande, impactava a vida dos alunos, né? Era muito boa assim, essa troca, né, de vivência. Mas hoje, com o Instagram, eu tenho alunos, né? Eu posso também ajudar. Você pode estar muito mais do que você estava naquela época e ter muito mais tempo de qualidade. Não, exato. E impactar a vida de muitas pessoas. Você foi ensinar lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Já tem um aluno lá. Olha que legal. O concreto e o Instagram leva a gente para lugares diferentes, né? E lá nos Estados Unidos foi uma experiência muito boa também. Foi um trabalho que eu fiz voltado para treinamento para o pessoal fazer o acabamento. Então a obra já estava, eles fizeram de um jeito, uma madeira que não foi e tal, mas ficou, né, tava assim bacana, a base tava bacana, então eu fui ensinar como dar o acabamento final. Então foi muito interessante, cheguei na obra, não tinha nenhuma colher de pedreiro, não tinha material, não tinha areia, não tinha cimento, a gente teve que comprar os materiais mais básicos, espátula, esponja. Então, a primeira coisa que eu cheguei lá, tive um choque, porque é muito diferente. Seu ensino avançou lá fronteiras, é muito industrializado. Muito industrializado, né? muito processos separados. E aí, na hora que chega com o artesanal... E aí, fomos atrás... Primeiro dia foi só para conseguir os materiais. Colocou a mão na massa, que eu vi. Botei a mão na massa, ensinei o pessoal lá. Isso na prática, né? Muito legal. Eu vi você colocando a mão na massa, eu falei, que fantástico. Resumo, né? Olha o que o marketing faz, né, com as pessoas. A gente levou nos Estados Unidos, algo que talvez 10 anos atrás você imaginaria isso. Não imaginaria. De jeito nenhum. Poderia ter para passear, mas eu falo foi muito ensinar, interessante. né? Igual você foi. Foi muito interessante ver a cultura, ver a forma como eles constroem, a mão de obra, como é que eles se comportam. E essa linguagem universal, né, da construção civil, assim, foi uma bagagem muito interessante. Bacana demais. Muito interessante. Olha, então nós chegamos ao fim, né, infelizmente. Passou rápido. Passou rápido, eu falei. Olha só pra você. Gente, toda vez eu falo, que essa pessoa que tá aqui atrás, vocês não estão vendo, 1h30, mas não dá, gente, é tão legal, né? É uma pessoa que veio lá do outro estado, né, lá da região, uma das que eu mais gosto, inclusive, da parte fria, né? Sou apaixonada com o sul e... para trazer tanta bagagem, eu tenho certeza que quem assistir esse conteúdo aqui hoje, que nunca viu concreto aparente na vida, vai sair com uma noção muito boa, até muito mais do que eu estava esperando, né? Falei, não vai revelar tudo, assim, mas esse jogo... Você entregou muito aqui hoje. Algumas dicas básicas, mas assim... Tudo que a gente puder auxiliar, né, a gente está disponível, tanto aqui compartilhando conhecimento, acho que enriquece a vida de todo mundo, né? Enriquece, com certeza. Então, assim, te agradecer, né, mais uma vez, né, está no nosso 3º episódio. Eu te falei lá fora, um dia quando a gente estiver no 250, você vai lembrar, eu estive no 3º episódio. É uma honra. Né? E hoje eu acredito, pelo que eu pesquisei, esse é o único podcast de engenharia nesse formato no Brasil. Agora eu vou começar a falar igual que bacana, o João. É né? o único podcast que fala, né, desse assunto geral, assim, de engenharia. E o nosso tutor é esse mesmo, é trazer conhecimento das diversas áreas, que a engenharia é muito grande, né? Nossa, Deus, tem muita coisa. Nossa, é um universo maravilhoso. E te agradecer, né, João? Muito obrigada mesmo por disponibilizar seu tempo, né, por estar aqui servindo, né, ao público da internet, a nós também, que a gente aprendeu muita coisa que você falou, a gente tá aprendendo de novo, né? Isso aqui é um eterno ensinamento, é uma roda, troca, né? Uma troca. engrenagem, né, que vai girando o tempo todo. Foi realmente um prazer, assim como os outros convidados, nós somos muito honradas, né, em ter você aqui. E temos você também, obviamente, né, como uma referência nossa, né, como uma pessoa que acho que de tudo, né, nos pegou pela mão mesmo e falou, não, tem como fazer sim, vamos juntos, vocês vão conseguir, né? Coisa boa. A gente foi muito motivada também, né? O seu curso de ensinar ainda motivou a gente, né? Foi demais, nossa, me deu muita tranquilidade quando eu fiz o curso, sabe? Isso que eu queria Porque eu falei assim, se der qualquer problema, eu vou ligar pro João. Eu sei que a gente liga. Sério, se desse qualquer problema, eu sabia que eu teria o seu auxílio ali, sem porque você deixou muito aberto esse espaço pra nós, às vezes eu mandava mensagem à noite,
e você me respondia, né? Através do Juliano também, que é um parceiro seu ali. Às vezes, à noite, eu perguntava e estava ali à disposição. Então, eu fiquei muito tranquila quando eu tive esse seu auxílio. Então, é agradecer mesmo. Porque foi um desafio para nós, mas que foi muito mais fácil de ser realizado com a sua ajuda. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. As palavras da Estela a minha. Eu agradeço demais. Primeiro, pela confiança de vocês, porque vocês me procuraram lá no comecinho, né? Foi. Acho que foi uma das primeiras. Foi! Seu Instagram não tinha 2.000 seguidores. Teve que formar uma consultoria. Foi a primeira consultoria, exato. Foi. Hoje a gente já fez um monte de consultoria, mas vocês foram as primeiras que confiaram no meu trabalho, então eu sou muito grato a vocês. Obrigado demais por estar aqui, por esse convite, né? Fiquei muito lisonjeado. Né? Primeiro podcast que eu participo também. Aí, gente, olha que legal. Tu tem a primeira vez, a primeira vez do João legal. Podcast. Você não vai esquecer, bom, né? nunca muito mais. Bacana estar aqui no estúdio, tudo profissional demais, muito bom. E agradeço demais pela confiança, né? E estou sempre à disposição de vocês, né? E também agora um laço de amizade aí com certeza. Com a Coimbra Engenharia, que é uma empresa que, nossa, eu acompanho muito, ali gosto muito do conteúdo de vocês. Todo o cuidado e o carinho que vocês colocam na obra é o que faz a diferença e isso transparece no conteúdo de vocês, né? Que bacana, é muito bom ter esse feedback. É muito evidente, ali a gente acompanha o conteúdo, poxa, que bacana, né? São pessoas que tratam a obra, a construção civil, com um carinho especial, isso é muito gratificante. A gente fica muito feliz de ouvir, e esse não é a primeira vez que alguém fala isso, né? A gente teve uma outra pessoa que falou, nossa, Thais, quando você, Estela, fala, a gente vê o olho de vocês brilharem, vocês realmente amam o que fazem. Eu falei, realmente, a gente ama o que faz, porque tem que amar, né? Tem que amar demais. Então, assim, vamos encerrar, porque realmente o nosso tempo acabou, infelizmente, né? Agradecer de novo, muito obrigada a todos que nos assistiram, o pessoal que ficou aí na live, nesse tempão todo, quase 2 horas com a gente. Esse episódio, que é o terceiro, vai estar disponível no próximo mês, que a gente ainda vai disponibilizar o segundo, né, do Matheus, para vocês assistirem direto no nosso canal do YouTube. Então, vai ter aqui, né, a gente vai disponibilizar um vídeo depois com o arroba das páginas, né, do João, do nosso canal do YouTube. Quem não segue a gente, já aproveita, né, para seguir a nossa página aqui do Instagram. E já vou deixar vocês com uma expectativa aí, né? Nosso 4º episódio está vindo. E pela primeira vez, né, nessa jornada desses 3 meses, nós vamos ter uma convidada, uma mulher nessa mesa, porque hoje só veio homem. E pela primeira vez nós vamos ter uma convidada, e ela não é engenheira, ela não é arquiteta, ela não é designer, mas ela é a pessoa que viabiliza a construção da Casa dos Sonhos. Então, olha só que mulher de importância que vai sentar nessa mesa aqui. Então, você que tá assistindo aí, ó, crie expectativas e não deixe de acompanhar. A gente sempre faz esse formato de live, mas fica gravado depois, pra você entender tudo aí desse assunto que ainda a gente vai colocar. Não vou falar não, porque senão eu vou dar spoiler. Mas é uma pessoa fera e é uma mulher. Essa mesa vai ser... né, tudo permitindo, o Caio vai estar aqui, mas vai ser rodeada de mulheres. Então é isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, né, por esse momento aqui, pela disponibilização do tempo. E até o nosso próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.